Boa noite, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos fazer mais um encontro aqui, um encontro que tem muito a ver com o ensino de sociologia, busca interpretar o que é o ensino de sociologia, né? E busca também discutir quais são as experiências acumulando ao longo do tempo e que aparecem para a gente como algo rotineiro, como se todas as experiências com a sociologia fossem iguais. Eu já mandei o convite para a professora Júlia da Mata e para o professor Igor Suzano. Ei, Igor, tudo bem? Olá, bem? Boa noite. Boa Que noite. bom estar aqui com a gente hoje. A Júlia já está entrando também, já enviei o convite para ela. Bom, o projeto, Igor, ele surge de uma necessidade lá do próprio GT19, né, na SBS, quando eu e Julie criamos a discussão sobre o que é um programa de sociologia, onde é que estão as clássicas nesses programas, né, e como é que a gente faz para identificar essa participação no ensino de sociologia, na institucionalização. Daí surge o projeto que você participou antes, que foi o curso 200 anos de Sociologia, né? E agora também o ensino de Sociologia ontem e hoje. São projetos que, na verdade, eles conversam entre si, eles não são a mesma coisa, não têm a mesma abordagem, né? A ideia é que eles conversem entre si, que seja uma complementação, né? E aqui é Ediole, chegou, boa noite. Igor. Boa Boa noite, noite. Fernanda. Tudo bem? Estava explicando para o Igor sobre qual que é a relação entre o GT19, né, da SBS, o projeto Ensino de Sociologia ontem e hoje, e o curso de 200 anos de Sociologia, que ele já participou, falando sobre a Herbst Martineau, né? E falando sobre essa complementação, assim. Só que aqui é o nosso espaço light, né, o nosso espaço informal, que a gente quer conhecer essas histórias de formação e também essas histórias de docência, né? Como é que é a pessoa, o convidado, na sua graduação, no mestrado, no doutorado, que tipo de formação teve, até para a gente ver essa pluralidade de formações, né, quais são os caminhos que ele percorreu, e depois como é que isso repercute na docência, quais são os caminhos que ele opta por fazer, ou como ele percebe a docência, quais as escolhas, também demonstrando essa pluralidade, né? E aí, Julie, você quer fazer algum comentário antes? Acho que é isso mesmo, né? A gente já teve condição de ver o Igor lá em ação, né? Já trabalha com Martineau e tudo, então vai ser interessante te ouvir, Igor. E aí a gente partilhar da sua experiência e a gente vai conversando. Inclusive um vídeo que foi assim bem visualizado, né? Foi um dos mais visualizados, o do Igor. E tem aí, já está com umas 500 visualizações em pouco tempo, né? Acho que foi dia 27 de setembro, assim. O pessoal realmente gostou no curso, né? Tanto quem está inscrito quanto quem está fora, Igor, de ouvir falar sobre a Herbst Martineau. Para a gente é uma grata surpresa, né? Lógico, fãs da Herbst Martineau. Bom, a gente queria que você se apresentasse, o pessoal está aí, tanto quem está assistindo ao vivo quanto quem vai assistir depois, né, a gravação. Quem é Igor Suzano e de onde fala, por favor. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, estou falando aqui de Vitória, do Espírito Santo. Estreando aqui a internet no apartamento no qual estou mudando. Primeira coisa que eu estou fazendo aqui para ver se está funcionando legal e felizmente está. E acho que, né, eu, como professor de sociologia da Universidade Federal do Espírito Santo, às vezes algumas disciplinas também que são às vezes mais atreladas aí à ciência política que eu pego também, mas enfim, eu particularmente acho que as ciências sociais tem a ciência política, a antropologia, a sociologia, tem uns pontos de muito contato, né? Também não acho que essa divisão é rígida. E eu sou professor atualmente da UFES e posso começar falando minha formação quando eu fiz a graduação em Ciências Sociais na UFES. Eu sou de Vitória mesmo,
Rodei um pouquinho, mas voltei para cá, né? A gente vai se espalhando aí pelo Brasil, as pessoas que nascem num lugar, se formam em outro, dão aula em outro. No meu caso, voltei, né, à minha cidade de origem, onde eu fiz a graduação em Ciências Sociais na própria UFES, né? Depois eu vinha ser colega de professores que foram meus professores, né? Alguns já tinham se aposentado, claro, mas alguns até hoje, gente que me deu aula e que hoje é meu colega, que é uma coisa muito legal também. E eu fiz a graduação em Ciências Sociais na UFES e a graduação em Direito na FDV, Faculdade de Direito de Vitória. Então tem essas duas formações. A gente sabe que o curso de Ciências Sociais ele é um curso que se combina, né, com outros cursos também na área de humanidades, Direito, Comunicação, História, às vezes Filosofia, enfim. No meu caso eu fiz Ciências Sociais, fiz Direito, mas acho que eu não tinha essa vocação toda para ser rico, né? Ao invés de fazer um concurso para juiz, um concurso promotor e tal, fui fazer mestrado e doutorado. E não em direito, em ciências sociais. Na verdade, eu tinha até aberto um leque de várias possibilidades aí na área do direito, das ciências sociais, da sociologia, na ciência política. Só que eu fui capturado aí por uma instituição muito boa e renomada na sociologia que faz a seleção antes das outras justamente isso, né, para ter já roubar os alunos dos outros. Foi bom também porque eu também não podia, estava difícil também de sair viajando assim por vários lugares do Brasil, mas eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o processo seletivo, né, tinha terminado as graduações, eu fiz a bacharelado em Direito e o bacharelado e licenciatura em Ciências Sociais. Então, os dois cursos demoraram cerca de um ano. Na época, ainda dava para fazer o bacharelado e a licenciatura meio que um ano a mais só, né? Hoje as coisas já mudaram bem. E graças às greves, né, que a gente pega aí nas universidades de vez em quando, eu entrei na graduação no ano 2000 e saí em 2000, terminaria no final de 2000, não, terminaria no final de 2004 tudo, mas a Ciências Sociais acabei terminando em meados aí de 2005 por conta de greves. E no final, eu fiz a seleção do mestrado em 2005, então, assim, mais para o segundo semestre de 2005, e fiquei sabendo da aprovação no IUPERJ, que era uma das minhas, né, prioridades mesmo, e fui para lá. Comecei mestrado em 2006, mestrado em Sociologia, no IUPERJ, 2006 e 2007. E depois continuei lá. No perde né, essa ideia de que o aluno que entra no mestrado, eles preferem que siga, né, inclusive o doutorado. Eles têm uma seleção, não sei como é que está hoje, mas eles tinham, né, uma seleção interna, diferente para quem já era aluno lá do mestrado, que a gente tinha que loucamente escrever uma dissertação. Assim, a gente fazia um monte de disciplina no primeiro ano e no terceiro semestre também. Aí chegava no quarto semestre, tinha que dar um jeito de parir uma dissertação até novembro para participar do processo seletivo interno. Então, foi um mestrado assim, foi bem pesado. Né? É muito rápido, 2 anos e muita coisa para você fazer no mestrado. E você aprende muita coisa, né? Eu acho que eu aprendi muito no mestrado lá no IUPERJ, que é uma instituição de referência e que, pelo menos na época, o que era muito bom, era uma instituição também que garantia bolsa para todo mundo se dedicar exclusivamente à pós-graduação. Uma coisa que eu, por exemplo, hoje eu não tenho como ter como pressuposto dos meus alunos de pós-graduação. Né? Coisa depois a gente, né, pode até conversar sobre isso. Mas lá no IPE eles tinham, né, essa certeza e professores, né, pegavam um livro aí de 700 páginas e colocavam para a gente ler para a aula seguinte, e é isso aí, vocês estão aqui só para isso mesmo. E eu fiz o mestrado, consegui nessa seleção, né, nesse ritmo intenso aí, continuar para o doutorado, apesar de que foi uma coisa um pouco esquisita, porque meu orientador, que é o Luiz Werneck Viana, na época da defesa da dissertação estava hospitalizado. Foi uma coisa um pouco estranha, uma banca de defesa sem o orientador, mas enfim, né, ele viu o trabalho e tal, e deu certo, e eu continuei lá mais 4 anos para o doutorado. Bom, durante o doutorado, é um pouco, é até estranho dizer isso, mas eu acho que o doutorado não é tão difícil quanto o mestrado. Acho que com um pouco mais de tempo e menos disciplina, a gente consegue fazer as coisas de um jeito um pouco mais normal do que num mestrado como esse mestrado lá do IUPERJ, que era, né, realmente muito intenso.
E aí no doutorado, né, você acaba conseguindo fazer mais coisas, né? Eu cheguei, por exemplo, a ser tutor num curso da FGV, né, porque a FGV estava em parceria com a Escola Superior do Ministério Público, e eu fazia tutoria da disciplina de filosofia do direito, né, já que eu também tenho essa formação. E durante o doutorado também tive um período na Inglaterra, fiz o doutorado de sanduíche 6 meses em Colchester, na Universidade de Essex, na Inglaterra, que também foi uma coisa bem legal. Enfim, né, a internet já estava assim, né, um pouco desenvolvida, mas ainda não era tão fácil acessar tudo como é hoje em dia, então foi bom estar lá, né, poder ter contato com alguns professores, algumas bibliografias que não eram tão fáceis de se encontrar por aqui. Foi muito legal também quando eu voltei, e aí comecei a escrever mais intensamente a tese. Mesmo porque lá também tentei aproveitar para viajar um pouquinho, né? Já que já está lá na Europa, a gente tem que também aproveitar. E eu consegui terminar o doutorado também num prazo estipulado, dos 4 anos, coisa que nem sempre é possível. Que é uma coisa que eu sempre tento falar com os alunos da pós-graduação também, do tipo, olha, gente, às vezes as pessoas entram assim no mestrado, no doutorado, achando que, meu Deus, todo mundo agora está olhando para mim, achando que eu sou um gênio. O que eu vou fazer aqui que vai deixar todo mundo, nossa, esse cara realmente é um gênio. É um trabalho como qualquer outro, você tem que sentar e fazer. Infelizmente eu consegui fazer isso, apesar de que é muito, né, é um trabalho um pouco diferente. E tinha momentos que eu conseguia sentar no computador para fazer qualquer coisa desde que não tivesse relacionado com a tese. Era uma coisa muito esquisita, mas teve uma hora que eu consegui engrenar e consegui terminar dentro dos 4 anos. Meu orientador, que nem sempre parecia muito, né, empolgado assim, com o trabalho, um pouco cético às vezes, no final acabou gostando do resultado. Né? Eu lembro até uma conversa que estava tendo com outros alunos lá, né, no IPESP, já nessa época já tinha virado IESP, enfim, o pessoal deve conhecer a história, né? O IUPESP, que era da Cândido Mendes, migrou com todo o seu corpo docente discente para esse novo instituto na UERJ, algumas pessoas saíram e tal, mas eu fui nessa migração, entrei no doutorado ainda era IUPESP, terminei já era IESP, e eu lembro de uma conversa lá de alguém tentando tranquilizar alguém para defesa. Não, fica tranquilo, porque o seu orientador vai estar lá para te ajudar e tal. É isso mesmo. A pessoa, não, mas Igor, o seu orientador é o Werneck, esse nesse caso não. Mas né, o Werneck, né, foi também alguém que me ajudou muito lá na defesa da tese também, apesar de uma fama. Ele é um cara realmente muito exigente. Né? E o Werneck também é um cara também muito, né, assim, que quando ele gosta e ele protege muito os alunos, gosta muito, é muito afetivo e tal, mas também gente que ele se decepciona por alguma coisa, ele também não esconde. Ele tem gente que ele, né, não gosta e não faz muita questão de disfarçar. Mas felizmente, né, em alguns outros momentos foi mais duro, mas no final do doutorado já estava bem alinhado com o Werneck. Não que ele concordasse exatamente com o que eu escrevi na tese, mas ele achou que o trabalho ficou bom. Ficou muito bom. E com isso, comecinho de 2012, estava, né, defendendo a tese, terminando o doutorado, com uma experiência, né, muito breve aí de tutoria, não tinha experiência na docência, a gente não teve lá o que às vezes tem muita exigência, né, de um estágio de docência para os pós-graduandos, eu não tive isso, mesmo recebendo a bolsa. E mesmo porque o IUPERJ não tinha graduação, né? Então a gente era um pouco esquisito isso aí, era um estudo só de pós. Depois que foi para o UERJ, eu não sei como é que está atualmente. Acho que atualmente até talvez tenha esse tipo de exigência, mas não tinha essa experiência. E terminei o doutorado, acabou a bolsa, eu estava lá no Rio, que é uma cidade super barata, né? E que estava começando a ficar muito caro. Quando eu estava lá ainda estava uma coisa mais normal, até porque o nosso dinheiro também meio que rendia mais, né? Estava naquele grande momento que o Brasil viveu aí, né, ao longo dos anos 2000, começo da primeira década dos anos 2000, um pouco antes da coisa ir meio ladeira abaixo, então ainda era possível pagar as coisas no Rio de Janeiro, o dinheiro da Bolsa ainda era algo que dava, né? Deu para
contar, às vezes, com a ajuda dos pais, contar com essas coisas, tipo essa tutoria lá da FGV e tal. Uh, e naquele negócio, bom, preciso de um emprego, né? Tentei ver se tinha alguma faculdade aí que interessada, fui fazendo uns concursos. E em 2012 eu passei em 2 concursos que, dependendo se eu tivesse saído o resultado na ordem inversa do que saiu, talvez hoje a minha vida estivesse totalmente diferente. Primeiro foi um concurso para professor lá na UFV, Federal de Viçosa. Eu já tinha um amigo nosso que dava aula lá, que fazia parte também do nosso laboratório de estudos lá do PET, que era o Diogo Torino. E aí saiu o concurso, eu conversei com o Diogo, né, não, Igor, não, nem vou estar lá, mas você pode ficar lá no meu apartamento para dar um suporte, para fazer a prova e tal. Eu fiz esse concurso para ser professor lá na UFV, passei nesse concurso. Então saiu o resultado aí, aí eu no final de 2012 então fui para Viçosa desse concurso, tinha tido uma longa greve de professores, né? Foi até bom porque eu cheguei lá ainda meio na greve, terminando aí no semestre anterior, tive até tempo para me preparar bem para começar e tal. E comecei lá com o professor, e aí saiu o resultado de um concurso que eu tinha feito para o Ministério da Ciência e Tecnologia, lá no Rio de Janeiro. E eu fiquei naquele momento, e agora? Volto para o Rio, né? Fico aqui em Viçosa. Tinha acabado de chegar lá e saiu essa outra possibilidade. Era um cargo meio esquisito, até conversei com o pessoal lá, eles mesmo não sabiam o que era, né? Eu esqueci até qual era, mas eu tinha um salário até maior que o de professor e tal. Mas enfim, no final eu não quero saber, vamos dar uma chance aqui para ser professor da universidade. De repente fosse o contrário, já sair esse resultado lá no Rio. Antes eu ficaria no Rio, não me mudaria para Viçosa, mas como já tinha ido para Viçosa, vamos experimentar isso aqui e ver como é que é essa coisa de ser professor numa universidade federal. E comecei essa experiência lá em Viçosa, uma universidade que tem uma estrutura muito boa, me dava condições de trabalho muito boas. Mas o que me incomodava mais lá era mais a questão da cidade mesmo. Deve ser maravilhoso para quem é estudante, mas para quem já está em outra fase da vida, não é tão interessante, principalmente por conta de deslocamentos. Minha família, né, para visitar a família, tinha que ir para Vitória, para ir para qualquer lugar que não fosse ali em Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Pegava a estrada para ir para um aeroporto, pegar um avião para ir para outro lugar. E eu não tenho nenhum problema com pegar a estrada, não fico apavorado, né? Eu acho até bem gostoso, mas muito racionalmente eu sei que no Brasil pegar muita estrada é se expor muito a uma estatística perigosa, né? E lá em Viçosa, volta e meia, você tem notícia de professores, alunos e alguém que a gente perde em acidente na estrada. E com mais ou menos uns 2 anos e pouco trabalhando lá em Viçosa, né, eu dando aulas lá de disciplinas introdutórias e ciências sociais, de sociologia clássica, sociologia contemporânea, e até, né, eu falei que às vezes eu tenho um pezinho na ciência política, uma disciplina lá que era a Política 4, que eram teorias da democracia, teorias da justiça, que é um tema que eu gosto muito também, que eu dei também, sociologia clássica, né, que era Marx, Weber, Durkheim, contemporânea, que eu já pegava autores do tipo, né, Habermas, Foucault, Bourdieu, e disciplina introdutória sempre para outros cursos, daí introdução às ciências sociais, lá era uma disciplina de massas, né, algo que eu, no começo, né, fiquei meio assim, achei, nossa, vou dar aula para tipo, mais de 100 alunos, isso didaticamente deve ser horrível, mas eu entendo pelo lado da organização da universidade. E às vezes eu acho até que faz falta, às vezes, em algumas situações, que a gente sabe também que a evolução, se você olha nos gráficos de evolução de vagas na universidade e da evolução da quantidade de professores, essas coisas não acompanharam. Então, às vezes há uma forma também que a gente tem de organizar o trabalho dos professores para também poder receber mais alunos. Hoje eu já
né? Acho que às vezes a gente pode fazer uns sacrifícios dessas disciplinas de massa e que aparentemente funcionaram bem lá, né? Já falando aí, daqui a pouco a gente conversa mais sobre a experiência mais de docência. Mas nisso de estar ali, né, desses problemas lá de Viçosa, surgiu a oportunidade aqui na UFS, eu cheguei a fazer outros concursos, inclusive para departamentos de direito, foi quando eu vi também que eu e o pessoal do direito já estava falando uma linguagem meio diferente, até sobre o que é o direito. A gente não se entendia muito nesses processos seletivos. Enfim, mas aí teve esse concurso em Vitória, na UFS, eu fiz. E foi uma coisa muito, muito louca, porque eu fiz o concurso e não podia entrar pelo concurso, porque se eu entrasse pelo concurso eu perderia tudo que eu tinha de carreira em Viçosa. E eu dei muita sorte desse concurso em Viçosa, de ter entrado no final de 2012, porque em 2013 a gente teve tanto uma mudança na carreira dos professores, quanto na aposentadoria dos funcionários públicos, que eu escapei assim por pouco. E eu perderia tudo isso se eu entrasse pelo concurso. Foi uma coisa muito esquisita que eu tinha que tentar dar um jeito de entrar por redistribuição mesmo tendo passado no concurso. E o pessoal de recursos humanos da UFES, eu tentando explicar a situação, eles achavam até extremamente, tipo, por que você fez concurso? Mas eu achei que era assim que era o certo de entrar, né? Mas eu dei sorte também de uma professora que saiu e não podia usar a vaga do concurso para redistribuição. Enfim, umas burocracias meio bobas que eu não sabia que existiam, né? Enfim. Mas por um acaso uma professora saiu e eu consegui vir por redistribuição, mantendo a carreira. E essa reformulação da carreira meio que criou cargos abaixo, né, do adjunto que a gente entrava. Então, meio que eu tinha 2 anos e meio de docência e entrar voltando 5. Era uma coisa muito louca. Mas, felizmente, eu consegui escapar disso. E hoje, né, estou aí já na carreira, estou quase 10 anos de docência, experiência. Na UFES também, né, dei disciplinas. A organização da sociologia aqui é um pouco diferente do que era em Viçosa. Lá em Viçosa era mais marcado aí do que é uma sociologia clássica, contemporânea 1, contemporânea 2, sociologia brasileira, quer dizer, brasileira no meio das duas, enfim. E aqui na UFES era mais por escolas, era uma coisa um pouco diferente. E aqui na UFES também, logo que eu entrei também na pós. Então também passei a dar muitas disciplinas na pós-graduação, inclusive também na pós eu dou coloco esse pezinho também na ciência política, em uma disciplina de teorias da justiça também, que eu gosto muito de dar na pós, acho que funciona bem legal o debate. Enfim, acho que essa é a formação, e agora eu entraria mais, né, na parte mais de como eu vim dando aula esse tempo, que eu acabei entrando já um pouquinho, mas eu vou passar a bola para vocês me direcionarem o que vocês querem saber mais dessa prática. Alguns comentários antes, viu, Igor? Antes da gente falar sobre a docência, porque quando eu ouço você falar, você falou isso na sua aula do curso 200 anos, né? É muito parecido com o meu percurso também. Né? E, assim, lógico que é geracional, né? Você citou o Diogo como sendo professor na UFV e estava aqui a professora Vera Muniz, olha que chique, estava te ouvindo falar. A professora Vera é a fundadora do curso de Ciências Sociais, junto com a professora Nádia, lá na Federal de Viçosa. Eu tive o prazer de ter a Vera na minha primeira banca, quando eu fui para Rio Paranaíba, fiz um concurso para lá, UFV Rio Paranaíba, e depois fiz um outro concurso, aí tive o prazer de ter uma outra colega, que era a Nora Presno, né? A modelo na banca. E a Vera era casada com o Norberto Muniz, que era meu colega de departamento na economia rural, né? Que eu assumi lá a cadeira de cooperativismo, de economia solidária, né? Então, eu estava ouvindo você falar sobre Werneck, o PERJ, né? E, de fato, assim, o IUPERJ, o que aconteceu? O IUPERJ tinha financiamento internacional e tinha financiamento do governo federal. E chega um momento, assim, eu lembro das reuniões com o Fernando Henrique, eu lembro do Lula no IUPERJ, né? Sempre foi um instituto muito prestigiado, né? A gente tinha... lembro da referência ao Brizola o tempo todo, né? Dentro do IUPERJ, assim. E a estrutura do IUPERJ era algo invejável. Então, se a gente precisava de um livro estrangeiro, né, em uma semana o livro estava na mesa da gente, a gente como aluno, né?
Então, tinha uma estrutura fenomenal. As salas eram extremamente bem equipadas, né? As aulas eram, de fato, muito exigentes. A gente tinha lá os estudos exemplares que os alunos, quando estavam revoltados, chamavam de estudos execráveis, porque era um livro enorme por semana com um professor diferente, né? Que a gente sofria muito. Me desculpem os gilpergianos aí, a piada não é minha, é uma piada anterior a mim. Mas essa questão geracional, olha só, que eu fiquei refletindo, né, sobre isso. É, quando você vai para o IUPERJ, eu já tinha saído, né? Eu saí em 2008, defendi a tese em 2008. Essa seleção interna que você cita, né? Ela era muito mais exigente. Então, assim, eu lembro que no dia 11 de dezembro eu defendi a dissertação. E no dia 13 era a seleção. Então, essas coisas que você foi falando, apesar da diferença, né, e a gente tinha um chamado dossiê interno, né, em que se você era da casa, você não podia pisar na bola de jeito nenhum. Né? Então, a gente reclamava muito que tinha uma seleção diferenciada, porque quem era conhecido era mais exigido. Talvez o externo passasse e entrasse porque não era conhecido. Né? Essas coisas que as instituições, elas criam mecanismos de seleção, às vezes, extremamente apurados e que a gente não percebe, né, como é que esses mecanismos funcionam e às vezes vai nos deixando pouco adaptados às instituições. Eu acho que, no final das contas, nem todo mundo se adapta a isso, né? Embora eu não possa reclamar, não. O PERJ tinha bolsas excelentes, a gente sempre ganhava a bolsa FAPERJ aluno nota 10, foi o meu caso, não sei se você também recebeu, porque produtividade e qualidade do trabalho eram um padrão, né? Hoje, quando você fala sobre os cortes nas bolsas, carreira, né? Então, você estava na UFV em 2012. Eu estava lá também na greve, né, de 2012. Julie também, eu acho que já estava em Ouro Preto, né, Julie? Teve uma mudança enorme com a proposta na época, né? E os sindicatos conseguiram se articular, uma coisa que hoje a gente não. A gente vê a atuação do sindicato, mas a gente não vê ganhos para a carreira, né? Foi uma luta muito importante. E o que a gente conseguiu salvar daquela greve, que eu me lembro assim, muito claramente, eu tinha 4 anos de carreira, é o fato de que a gente tinha uma entrada, né, anterior a 2012, a carreira permaneceria. Foi um dos grandes marcos, isso não mudou. E agora a gente está passando por uma tentativa de reforma administrativa, né, que vai atacar exatamente esses servidores públicos, principalmente os ligados ao executivo. Né? Então, a gente vira e mexe, a gente vê esse movimento que acaba incidindo sobre como a gente produz o ensino. Eu queria chamar a atenção para isso, assim. Existe uma precarização, né, que é tentada repetidas vezes. Existe uma questão estrutural aí que não é só você enquanto professor, ou você enquanto aluno. Que condições você tem enquanto aluno de fazer o mestrado ou de fazer o doutorado, né? Quais são as vagas que nós temos, quais são os recursos que nós temos para manter. É muito diferente você estudar num instituto como era o IUPERJ, em que você tinha tudo, literalmente tudo, todo acesso, toda a estrutura, todo o recurso, e estudar sem ter condições, sem ter acesso a livros, por exemplo, né, o que fosse. Então, isso é uma coisa que eu queria destacar. A outra coisa que eu acho que é importante, quando você fala da carreira, né? Essa questão da redistribuição, ela é muito importante até hoje, as pessoas não percebem isso. Quando eu vim para cá, né, quando eu escolhi vir para a UFJF, sair da UFV, eu passei pelo mesmo dilema que você passou. Acho que tem muitos pontos aí na nossa trajetória que se tocam. Por quê? Eu já tinha 4 anos de casa, quase 5, e eu perderia toda a progressão. Então, a lei é extremamente injusta quanto a isso, né? E aí, como estava sendo criado o curso, eu fui a primeira a chegar aqui, pedir redistribuição, né? Existia essa possibilidade, a troca de vagas. Mas olha só, se eu quisesse vir para cá, eu teria que sacrificar a carreira, né? Sendo que é a mesma rede federal, a sua matrícula continua a mesma, e aí você vai perder, eu lembro que era um valor muito alto de salário que se perdia, né? Sendo que a mesma pessoa, a mesma matrícula, a mesma trajetória, não faz o menor sentido, né? Então, isso, queria só chamar a atenção para o fato de que são questões estruturais que interferem também nesse fazer sociológico. E passar a palavra para a Júlia, porque eu acho que eu já falei demais.
Não, é isso mesmo. Assim, porque quando a gente vai ouvindo os relatos, Igor, eu acho que chama muita atenção da gente como que o exercício dessa profissão é dificultada, né? A gente presta muita atenção nas dificuldades, nos obstáculos que são colocados para o nosso fazer enquanto pesquisadores, né? Que a maioria de nós somos, mas a docência ela é dificultada, né? Por essas diversas razões, né? Essa insegurança, por exemplo, com relação a gente não ter um salário, a gente não ter um contra-cheque de linha única, por exemplo, né? Você está sempre sujeito a esse tipo de manobra, esse tipo de intercurso. Assino embaixo que você disse, assim, é importante pensar nessa dimensão estrutural, porque senão fica parecendo também que é uma questão só moral, né? Ou você fala da docência só do ponto de vista de uma missão, de um, de um fazer que não é sistematizável, que não é comunicável, né? Que não tem como ser organizado a partir de, sei lá, de critérios, eu não sei. Mas é isso mesmo. Só aproveitando, você falou o negócio da seleção interna, é um pouco isso mesmo. Estava eu lá acabado de mandar a dissertação defender e tá lá com uma tendinite, uma lé, não sei, na mão, né, digitando loucamente os dias. Aí tinha uma entrevista e a entrevista não era assim, não foi uma entrevista leve. Mesmo porque, enfim, a UFES já vinha e continuou sempre conseguindo colocar alguns seus ex-alunos lá no IUPERJ, outros locais de excelência, mas eu também não era exatamente, não estava vindo exatamente de um grande centro de excelência em ciências sociais, ou uma referência nacional, como tantos colegas que vinham ali do Rio, de São Paulo. Enfim, tive que amadurecer bastante lá dentro, né? E a entrevista, né, foi essa dureza e vários colegas naquela apreensão e muitos colegas que não passaram essa seleção interna. Enfim, foi realmente uma coisa pesada, mas é aquilo que você falou, no IPES realmente você tinha a estrutura para realizar o trabalho da melhor forma possível. Isso faz muita diferença para os alunos com bolsa e a própria possibilidade de colaboração entre professor e aluno na pós, né? Se você quiser, sei lá, não quer escrever uma coisa com o aluno, e o aluno, tipo, olha, professor, né, tô fazendo outras coisas e tal, eu tenho bolsa, acho que eu vou desistir porque eu não estou conseguindo dar conta. Ou você quer passar, aí você, poxa, você fica assim, a formação que você teve, eu acho que você fica desesperado para que os seus alunos tenham no mínimo que você teve também, daí para mais. E você chega e você tem que ter esse monte de limitação. Não, peraí, eu não posso dar quero dar esses 3 textos, mas tem que escolher só um dos 3 porque meus alunos às vezes trabalham, não posso, né, passar todos esses textos. Né? E a questão da estrutura, às vezes realmente as pessoas às vezes não têm muita noção de quanto isso pesa. Uma secretaria, tipo, a gente tinha secretárias lá do IUPERJ, né, que estavam lá o tempo todo, a gente sabe para tudo. E na própria UFV, o departamento tinha uma secretaria ali específica do departamento. Né? Você falou, a Nádia era a nossa chefe, né? A Vera tinha acabado de sair. Organizada. É uma das maiores, é bom a gente deixar isso aqui. Primeiro, o pessoal do IUPES também tinha um aparato de pessoal maravilhoso, mas a UFV, ela é modelo em termos de pesquisa, extensão e os tais. A gente tem sempre tinha, né? Eu saí, um secretariado perfeito funcionando. É impressionante como aquela universidade, o seu pessoal, né, Igor, funciona bem. Não tem essa separação entre TAI e professor, não. É um time que trabalha junto e tem funções muito definidas, muito respeitosa a relação, muito interessante. Eu acho que é um modelo a ser replicado. Isso, com certeza. Então, é uma condição de trabalho que você consegue, sabe, desenvolver muito melhor o seu trabalho, quando você tem esse aparato, né? Uma sala boa para você trabalhar na universidade, né? Uma secretaria que está sempre ali, recursos para você e para os alunos,
Então, isso faz muita diferença, as pessoas não têm muita noção de como isso, né, é importante para o trabalho do professor, essa parte aí de fora que as pessoas não vê, chega só o professor ali na sala de aula, mas não sabe se o professor, por exemplo, vai aplicar uma prova, chegou num dia na secretaria, olha, eu preciso imprimir tantas cópias, não sei o que, no outro dia estava lá na mesa dele, na sala dele, né, isso, ou se o professor está maluco indo procurar uma xerox, não sei onde, para imprimir não sei quantas cópias, seu próprio dinheiro, né, e tal, correndo para aplicar a prova. Enfim, então isso faz muita diferença, esse é um ponto bem importante. Acho que os primeiros pontos que a gente pode falar é sobre a questão do ensino de sociologia, de ciências sociais, passa por isso aí, a gente ter, né, condições de trabalho que nos ajudem, coisa que nem sempre a gente tem. Então, nos ajuda os alunos, a gente está falando, né, também das bolsas e tal. A Vera tinha acabado de sair, né, todo mundo falava da Vera e tal, ela saiu e eu entrei. Mas enfim, realmente era um lugar muito bom de você trabalhar, não sair por conta da universidade. A universidade eu sinto até falta hoje, porque em alguns desses quesitos, né, a UFS acaba deixando a desejar, até porque acaba tendo que atender. Viçosa gira em torno da universidade, né? É uma outra coisa. Eu lembro também que o Diogo estava numa parceria com um professor lá da UFRJ, e o professor precisava de alunos voluntários para um projeto lá. Aí ele no Rio ele conseguiu dois, né? Porque as pessoas chamam para falar, o Diogo falou, não, lá na Viçosa eu consegui tipo 20, 40, porque os alunos estão lá só para isso. Estão muito, né, ali na universidade, né? E isso é muito legal, isso realmente funciona muito bem. Enfim, na UFBA é um pouco diferente, a gente tem um esquema de secretarias diferentes. Hoje eu sou coordenador do grupo de Ciências Sociais e tem um pessoal uma secretaria integrada de todo o centro que trabalha com os coordenadores, é um pessoal que me ajuda muito. Mas eu acho assim que talvez o departamento, e principalmente a pós-graduação, cada pós é muito importante que tenha a sua secretaria ali, né, o seu secretário por dentro de todo o trabalho que está sendo feito, que nem sempre a gente consegue. E acaba passando algumas dificuldades por não ter esse entorno. E também eu fiquei chocado com você do tipo, olha só, gente, é o mesmo cargo, só quero sair daqui, vir para cá, por que que não pode? Por que que assim que eu vou perder tudo? Enfim, e eu fui pego de surpresa, mas felizmente deu para contornar por conta disso, porque senão possivelmente eu não viesse para a UFS. Possivelmente ia desistir do concurso, continuar em Viçosa e ver e parar de passar para pensar em redistribuição. Só que, enfim, né, porque realmente seria muito complicado. Mas felizmente eu consegui, né, manter e seguir aqui na UFS. Quer então que eu fale agora um pouco da experiência de docência, como é que foi? Acho que a Julie deve ter alguma questão, não, Julie? Eu estava pensando aqui que você estava falando dessa estrutura. Eu acho que uma das coisas que interfere no trabalho de docência na universidade é existe uma narrativa de que a história é contada da seguinte maneira: a gente na universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão, né? Seria um banco de três pernas, eu falo assim. Que no fim das contas, na prática, não é um banco de três pernas, é um banco de quatro pernas, porque tem toda a atividade administrativa que entra aí e que ninguém conta. Então, ela passa como uma espécie de mais-valia, né? Ela entra ali ela entra ali no bolo, mas é um trabalho que ninguém vê, né? Ele não é visível. E a gente faz esse trabalho a duras penas, sobretudo porque a gente não tem uma organização da administração da universidade em Y. Então, as pessoas que se dedicam à administração, você hoje o seu colega, amanhã é seu chefe, né? E essa coisa dos tais, que não tem ali uma estabilidade, não tem nas pós-graduações, isso faz muita diferença, né? Mas também nas secretarias de departamentos. Alguém que conheça a história, que tem ali um conhecimento do fluxo do serviço, uma memória do trabalho, né, de como fazer o trabalho. Eu acho que a gente entrou num processo, aqui na UFOP, pelo menos eu vivi isso,
que foi essa aposentadoria dessas pessoas, as secretárias antigas, as pessoas que já que tinham um domínio, né, da estrutura da universidade, e de repente você não tem mais. Chega um momento que você não tem mais e a coisa degringola. Então, é um banco de 4 pernas. Mas que, no final das contas, viram daqueles tamburetes de tirar leite de vaca. Só, perdão, Parece que a rua da Julie. Ah, agora deu, agora Julie, voltou. voltou. Eu acho que, no final, é um banco de 4 pernas que vira um tamburete daqueles de tirar leite de vaca. Só tem um pé. Né? Não sei se vocês já viram. Você senta nele, só tem um pé. Porque, no fim das contas, a gente é quase que reduzido à condição de aulista, né? Isso foi piorando com o tempo. Eu acho que o investimento na ampliação do acesso ao ensino superior, como você mesmo disse, né, Igor, não acompanhou. Você saiu construindo prédio, abrindo universidades, abrindo cursos, e a política para formação, para construção dos departamentos, ela sempre seguiu uma lógica, não necessariamente, vamos dizer assim, tem toda uma lógica própria, né? Tinha um colega aqui da FOP que ele dizia que briga por vaga é o segundo nome do diabo, né? Na universidade. Toda aquela dificuldade para você estabelecer o porquê se abre uma vaga, para quê, né? Uma certa uma certa dificuldade de se priorizar as licenciaturas. Eu acho que a gente está vivendo a consequência disso agora. Né? As licenciaturas ficaram muito prejudicadas nesse processo todo. Houve um investimento muito grande na abertura de pós-graduações. Né? De repente, você tem uma enormidade de pós-graduações. Não sei, as licenciaturas, as graduações. Então, o que eu queria dizer é isso. Como é que você vê isso nessa sua experiência? Já que a gente está falando de questões estruturais e condições de trabalho, como é que você vê essa ação nas 4 frentes e onde que o ensino entra aí? Né? Como é que ele entra nessa justificativa do que a gente é? Né? Quando você fala assim, não, eu sou professor. Mas aí, quando a gente está falando assim, eu sou professor, antes de falar que a gente é professor, a gente tem que considerar uma série de outras coisas também que acabam influenciando nesse ser professor. Como é que você vê isso? Né? E qual que seria para você, assim, institucionalmente, hoje, o que você vê como mais prioridade? Assim, o que te demanda mais? Prioridade não no sentido de valor, moral, mas o que demanda mais de você? Mais esforço? Mais dificuldade? Onde que a estrutura é pior? Tá, eu ia até falar sobre isso, é bom que você falou, que me lembrou o seguinte, a gente está falando da trajetória, até falar sobre isso. Eu falei que eu não cheguei a ter experiência com a docência, né, ao longo aí da graduação e do mestrado após. Foi bom ter feito a licenciatura na graduação, até para ter alguma noção de algumas coisas, né, senão nem isso eu teria. Eu poderia ser um bacharel, fez mestrado, doutorado e ficar na sala de aula só, realmente, no concurso. Mas talvez isso mude um pouco agora. Mas eu, por exemplo, não fiz extensão na minha graduação. Eu nem sabia o que era isso direito e hoje eu sou obrigado a fazer extensão, né? Sem ter muito preparo. O que eu tenho um pouco preparo é pesquisa, um pouco docência, mas a extensão e a parte burocrática, que a gente pega muita coisa, a gente chega com muito menos preparo do que a docência e principalmente a pesquisa. A gente geralmente chega no doutorado, o que você sabe fazer mesmo é uma pesquisa. E geralmente alguma coisa na docência também, pelo menos, né, você participa de alguns congressos e tal,
Mas agora, a parte burocrática e a parte de extensão, acho que agora com essa obrigatoriedade da extensão e tal, as coisas mudem com as próximas gerações. Mas pelo menos a minha geração, de onde eu venho, foi assim, eu ainda nem me envolvi em nenhum projeto de extensão, ainda tenho pretensão de fazer isso, mas vai ser uma coisa assim, né? Muito de aprender fazendo, porque realmente não tenho preparo. E a parte burocrática, então, nada da nossa formação quer dizer que a gente tem alguma aptidão para esse tipo de atividade. E para mim é um suplício. E para a maioria dos professores, pelo que eu percebo, não sei se é um perfil muito dos professores do departamento de ciências sociais, mas eu estou falando que eu agora sou coordenador do curso. E foi uma situação muito curiosa, porque o coordenador de curso tem um adicional, né, um adicionalzinho de salário, e nem isso motiva ninguém, né? O departamento chegou a fazer uma lista. Eu lembro até na emissão também, a Nádia era nossa chefe, aí ela já estava não sei quantos anos chefe, ela queria trocar, então, não, Nádia, não sai não, tá tão ótimo aí com você de chefe, ninguém queria deixar ela sair, tadinha. Mas depois ela saiu, mas ela ficou muito tempo, porque, né, ela era muito boa chefe e ninguém queria pegar, então ela fica que é o melhor para todo mundo, você é ótima e a gente não quer. E no meu departamento aqui, meio que tem umas listas aí por antiguidade, do tipo, olha, chegou a sua vez de dar a sua cota de sacrifício e ser, né, um chefe, um coordenador. E foi muito estranho, porque eu tinha acabado de chegar na UFES, então, assim, meu nome nessa lista estava lá para baixo. Eu fui para a reunião que ia decidir quem ia ser o próximo coordenador, tranquilo, né, achando que não ia chegar em mim. E de repente todo mundo, antes de mim na lista, tinha algum motivo que não podia ser isso aqui, e de repente caiu em mim. Gente, desculpa, eu não pensei em nada para escapar disso, então vai ser eu mesmo. E entrei nessa. A coordenação tem umas coisas assim que me sugam muita energia. Umas atividades muito burocráticas que, assim, muitas agora então não é arte que você descobriu isso, fazer reunião virtual, que eu até espero que continue, né, para a gente não ter que às vezes ir para a universidade para isso, mas teve dia aí que eu tinha reunião de manhã, de tarde, de noite, no outro dia também de manhã, de tarde, e era uma coisa, uma loucura, e tem umas atividades muito burocráticas, e tem a coisa que acaba caindo na coordenação também, que são os problemas dos estudantes. Então, né, que a gente acaba tendo alguns estudantes que têm, né, algumas precariedades, isso chega para você, briga entre estudantes. Eu peguei algumas situações de estudantes do tipo, sabe, briga entre os seus alunos, você tentando intermediar ali. Então, assim, essa é a parte. Então, eu vou dizer que eu não tenho experiência de extensão, entendo a importância, mas eu não tive formação para ser extensionista, não tive ainda experiência como coordenando algum projeto de extensão, participando, espero ter em breve. Uma experiência mais pesquisa e docência, e agora, principalmente um longo período já, né? Porque quando acabou o meu mandato também estava entrando no EART, eu falei, não, gente, não dá para. Quem era meu subcoordenador, que em tese iria assumir no meu lugar, ele também virou subcoordenador da pós, então, né, também teria que ser alguém chegando ali de paraquedas. Eu falei, não, gente, renova meu mandato, que é demais para alguém cair aqui sem saber de nada no meio da arte. Eu fico mais, né, 2 anos. E assim, essa parte burocrática é que eu menos gosto. A coordenação tem sido, né, então a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas eu acredito também que tem muitas falhas, porque não me vejo apto para realizar esse trabalho, estou fazendo porque tem que fazer, alguém tem que fazer, né, então vamos lá. Tem realmente umas atividades que não é nem acho que trabalhar mais, mas algumas coisas que a gente faz que são muito, não é nem desgastantes pela quantidade de trabalho, é mais pelo tipo de trabalho. E eu lembro de, às vezes, quando eu estava, né, ainda era presencial, eu passava a tarde lá na sala da coordenação, e saía assim de lá, assim, no final da tarde, assim, esgotado por conta desse tipo de atividade burocrática, por conta de ter que ficar ouvindo muito problema de aluno e tentando resolver, né, problemas dos alunos. E vendo isso, né, um aluno que não estava conseguindo ali desenvolver por conta de problemas que não eram exatamente ali de dentro da UFSC, coisa de fora, e você não tem muito como administrar isso. E às vezes gente que chega também na melhor das intenções, sei lá,
parentes de um aluno que queriam saber como é que estava a situação dele na UFES, e eu, um aluno já maior de idade, né? Eu pô, não posso sair falando do aluno aqui assim, ou de tipo, chega o processo de desligamento do aluno, vocês têm que lidar, que já é um problema sério. Às vezes vem secretário e fala, ui, você sabe que é um aluno tal? Não sei. É porque é complicado porque, né, ele é alcoólatra, às vezes anda armado. Nossa, que ótimo saber disso, que tenho que lidar com o desligamento dessa pessoa e tal, mas beleza, e você tem que administrar tudo isso e correr até esses riscos, né, de coisas que podem acontecer. E às vezes dava aula da pós à noite, e aí eu chegava assim, saía totalmente com a energia sugada ali à tarde, e à noite depois, na aula da pós, eu chegava em casa super animado, porque a coisa rendia. É, por enquanto, o que eu mais gosto de fazer é aula na pós, que os alunos já estão, né, um pouco mais focados ali, os debates. Na pós, os alunos já são nossos colegas de trabalho, né, já são pessoas formadas na área, e você, né, tem esse diálogo, dá para ter um diálogo legal. Algumas as disciplinas, né, que eu já dei na pós até que funcionaram bem, né, teve problemas aí com relação a tentar moderar aí a bibliografia, até porque, né, você chega lá, chega lá do UPERJ, que você teve Sociologia 1, 2 e 3, e cada um com aquela BRU, né? E chega lá, você tem que tentar fazer com que seus alunos não percam em nada da sua formação, mas tendo uma disciplina de teoria sociológica com alunos, sabe, trabalhando, e você vai moderar na bibliografia. É desafiador, mas é muito legal, eu gosto muito da aula na pós. Na graduação eu tive experiências assim díspares, né? Me parece que na graduação a gente fica mais dependendo da turma e de contexto também. Tipo, uma turma que às vezes pegou uma greve no meio, que fica desmotivada, né? A turmas mais para frente, que já estão, às vezes, alunos muito cansados. E a gente, que foi aluno, sabe, né? Que nos outros períodos a gente já está muito. A gente não aguenta mais entrar em sala de aula de novo, tá aqui. Enquanto turmas do primeiro período é legal, às vezes, que eles estão muito empolgados, né? A graduação me parece ter muito isso da turma, né? Após eu ter tido uma experiência mais regular, apesar de também ter tido algumas, né? E aí, por exemplo, arte é uma coisa, arte é o nosso ensino à distância aqui, não sei como chamar em outro lugar. Essa experiência AD, a pandemia, que tem sido, né, muito pesada para muita gente, tanto professores quanto alunos, e tem situações mais complicadas, né? Mas, enfim, então o que eu posso dizer desse banco de quatro pernas, esse tripé, que é mais incluindo também a burocracia. A extensão, ainda muito pouca experiência que eu tenho, não tenho muito com o que contribuir aqui, com exceção de contribuir dessa forma mais crítica, do tipo, olha, eu vou ter que fazer extensão sem ter preparo para isso. E, enfim, acho que eu tenho a impressão que também os colegas menos sabem fazer. Talvez isso mude nas próximas gerações. Mas é algo que a gente, né, a extensão e a parte burocrática é algo que os professores não têm uma experiência prévia, eles têm que se virar ali, já na universidade. Quanto à docência e a pesquisa, geralmente os professores já têm uma experiência prévia, né, como eu tinha também no caso, apesar de docência, sei lá, fiz estágio da licenciatura, fiz tutorias, alguma coisa eu tinha. E a pesquisa. A gente é mais familiarizado com essas duas coisas, né? Mesmo porque você certamente viu vários professores dando aula, mas não necessariamente você participou de um projeto de extensão, pelo menos antigamente. Hoje, agora, já tem uma obrigatoriedade, uma coisa um pouquinho diferente. Então, as próximas gerações Tem muito talvez... a ver com o modelo também, né, Igor? Existia, até bem pouco tempo atrás, no Lattes, por exemplo, não contemplava extensão. Isso, Era desvalorizado, sendo que a exatamente. extensão tem um papel fundamental, é o nosso contato mais imediato com a comunidade, né? Eu me caracterizo assim, muito por ser extensionista, bastante, né? A UFV eu me dei bem lá, assim, acho que teve uma ligação boa, porque é uma universidade pautada em pesquisa, mas também em extensão, né? E às Nisso a vezes UFV tem um histórico meio diferente também, né? tem muita essa coisa o perfil institucional, em que ele investe mais, né? Hoje a gente vê que existe uma tentativa, uma briga muito forte, inclusive, para que a extensão seja reconhecida e a curricularização da extensão, que está aí dividindo opiniões, ela acho que um passo nesse sentido. Todos os alunos passarão necessariamente para ter algum contato com a extensão. Afinal de contas, a gente é uma universidade pública, a gente tem que devolver para a comunidade um investimento
que a comunidade faz para a gente. Uma das formas, lógico, também é ensino, também é pesquisa, mas uma das formas é a extensão, né? Ainda mais a gente, por exemplo, que formou em Direito, né? Você, eu, a Julie, todos fizemos também bacharelado em Direito. Imagina o papel dos projetos de extensão de Direito, que às vezes nem são muitos, né? Não tem essa tradição dentro da comunidade, atuando, fazendo advocacia popular, né? Acompanhando empreendimentos, enfim. É um papel muito importante. Eu fiquei aqui pensando na sua fala, quando você falou sobre isso, a extensão como curricularização, né? Também o estágio de docência, na minha época não tinha estágio de docência, eu fui aprender com a prática, né? Eu comecei a dar aula quando eu entrei para o mestrado. E ainda peguei, tem um decreto do governo Lula que autorizou, mesmo você tendo bolsa, você poder trabalhar. Foi a primeira vez, assim, porque aí eu já estava trabalhando, né? Eu queria ficar em Minas, então ia e voltava para o Rio. Tinha bolsa produtividade, porque a minha produção era alta e conseguia cumprir os prazos, né? Era esse o critério, era um critério objetivo para ter bolsa, a bolsa FAPERJ, né? A bolsa produtividade. Então, tem elementos aí que às vezes a gente cria uma cultura de valorização de determinadas coisas e desvalorização de outras, né? Também tem esse modelo, o que é a educação, como se fosse possível que a gente investisse só numa área, né? Talvez a gente esteja melhorando, eu não sei. Mas eu acho assim que quando entra o estágio de docência, como você mesmo disse, eu acho que é uma oportunidade para você ter contato com o ensino sem ser jogado no ensino, né? Porque quem faz pesquisa não quer dizer que vai ser um bom professor, você pode ter 10 artigos publicados por ano, não quer dizer que você vai ser um bom professor. E até é uma preocupação desse nosso projeto, que é um projeto de extensão, né? Esse ensino de sociologia ontem e hoje, e o curso de 200 anos de sociologia também é um projeto de extensão. É pensar isso, pensar um pouco o ensino, porque parece que em sociologia a gente não discute muito essas questões, sem cair num didatismo, não é isso. Mas como é que é essa experiência sociológica com o ensino, né? A sociologia, tanto como objeto, como ela também passando por uma reflexão sociológica, né? A banalização da licenciatura, às vezes, ou a licenciatura, como a Julie mesmo gosta de dizer, ela caiu aí a internet, eu não sei se ela vai conseguir voltar, mas a Julie fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, quando a gente pega a licenciatura, a gente sempre toma ela do ponto de vista da pedagogia. A gente não faz uma análise sociológica do ensino de sociologia, né? A gente entrega, fala assim, não, se é licenciatura, eu estou entregando para a pedagogia. Não, a gente tinha que chamar o ensino para a nossa responsabilidade também, né? Isso não é uma coisa do outro departamento. O ensino faz parte da nossa discussão também, né? Não pode ser uma especialização apenas, né? E até bom que você chegou a tocar nesse ponto quando você falou sobre a diferença entre graduação e pós-graduação, que eu queria te perguntar isso, como é que era a sua experiência, né? E, geralmente a gente sente uma diferença enorme quando dá aula para graduação e quando dá aula para pós-graduação. E o professor Jacó, da UFSCar, né, que hoje está como presidente segundo mandato da SBS, ele falou, quando esteve aqui com a gente, que abriu-se muitas vagas de pós-graduação. Hoje a gente tem um monte de programas, né? Isso é bom, lógico, né? Por um lado é muito bom, mas também a gente não pensou muito esse processo. Assim como a gente abriu muitas vagas da graduação, desinvestiu, foi um pacto em 2012, né? Que foi feito para que os professores tivessem um mínimo de horas-aulas a serem dadas, um dos compromissos, eu lembro do governo Lula, né? Que expandisse essas vagas. Mas os investimentos, a cada dia que passa, eles caem mais, né? E dar aula na pós-graduação também já foi diferente. Quando eu dava aula no mestrado em extensão rural, eu senti um perfil de aluno. Hoje, conversando com os colegas, não dou mais aula em pós-graduação, aqui no campus não tem, né? Eu sinto um outro perfil de aluno. Eu não sei se você está percebendo isso ao longo do tempo. Como é que você está vendo essa perspectiva? Assim, uma das coisas que você citou é a cobrança, a possibilidade de cobrar mais desse aluno, né? Quantidade de leitura, rendimento e tal. Você está percebendo que quando faz uma análise de painel ao longo do tempo, isso também é diferente? Ou você só nota essa diferença entre a dinâmica com a graduação
e a dinâmica com a pós-graduação? Como é que você vê isso? Olha, vamos lá. Na graduação, uma coisa que eu acho que é legal falar também, a gente tem uma forma de recrutamento aí na graduação que também coloca cursos com também uma disparidade de nível, né? Essa é uma primeira coisa, eu falei dessa diferença aí, depende muito da turma. E, por exemplo, né, às vezes na ciência social a gente dá aula para vários cursos diferentes. Os cursos que é muito mais tranquilo você ter cursos que você tenha. São cursos muito concorridos, muito exigentes, os alunos chegam lá acostumados a estudar. E tem cursos que às vezes, né, não é tão difícil de entrar. Aliás, o curso de ciências é um problema, porque ele é um curso que não é tão difícil de entrar, mas é um curso difícil de sair. Os alunos, né, às vezes o aluno cai lá de paraquedas, aí se depara aquele monte de leitura, um monte de É um ideia curso extremamente abstrata. difícil, né? Hã? E que causa, é um curso extremamente difícil que causa essa Pois é. impressão porque tem muitas vagas e pouca Pois procura, é. né? Essa ilusão. Isso é um problema também, né? Uma época na UFV que eu estava dando essa disciplina de massa, para dois cursos era basicamente a mesma disciplina, mas a diferença quando ela é dada, sei lá, para o direito e para aquele curso lá que tem na UFV, economia doméstica, Economia doméstica. né? Era uma turma de economia doméstica, comunicação, mas não sei o quê, e realmente era uma diferença. E tem turmas também de perfis um pouco diferentes. A pós-graduação, e aí você falou, se ao longo do tempo eu vejo uma mudança, eu vejo uma mudança na pós-graduação mais de democratização desse público. Pelo menos desde que eu estou na pós-graduação, eu tento dar uma aula mais ou menos parecida. Mas, né, como a universidade como um todo, acho que começou na graduação e agora mais na pós-graduação, essa uma certa democratização do público de gente que, vamos lá, a universidade não está preparada para lidar com esse tipo de gente. A universidade está acostumada a lidar com alunos que têm aí, né, tinham condições de se dedicar totalmente à graduação. Na ciência a gente tem um problema sério, porque o nosso curso é noturno. E aí tem muitos dos alunos nossos que trabalham durante o dia. E aí você vai fazer uma licenciatura noturna, e aí, né, vamos falar da licenciatura, mas hoje você tem algumas cobranças legais sobre como montar um curso de licenciatura, que são cursos que, na verdade, tem que ser um curso integral para se fazer em 4 anos. A não ser que você vai dar uma licenciatura em 5, 6 anos. E aí também é uma coisa muito louca você fazer um curso de licenciatura tão exigente para depois o aluno ir para um mercado de trabalho que, sabe, né, a gente sabe como valoriza o professor de ensino médio, né? Ou seja, olha só, a gente vai né, te apertar ao máximo, de te deixar estudando um tempão, né? Você não pode fazer mais nada, vai ficar assim 4, 5 anos ali só se dedicando a isso para depois você ir dar aula numa escola e ser desrespeitado pelo público geral, pelos alunos, pelo não sei o quê, ser desvalorizado, que é uma coisa muito complicada. Então a gente tem alunos, por exemplo, que trabalham durante o dia, à noite tem que fazer uma licenciatura, e como é que faz a licenciatura com a carga horária mínima de 3.200 horas? Se você pensar, né, que são, sei lá, disciplinas de 60 horas, 5 vezes por semana, se a gente pegar só um turno, pessoal, turno noturno, você precisa de mais do que 5 anos, mais do que 10 períodos para completar isso aí. Se o aluno, né, pro aluno, se ele tiver só esse turno para se dedicar, e é um problema. E chega na pós também, você começa a vir também alguns alunos numa situação um pouco diferente, né? Outra coisa, né, que a gente tem lidar também na graduação são, hoje em dia, né, alunos que precisam de uma atenção especial por algum tipo de deficiência que porta, né, que também é desafiador. Então, você tem uma democratização de público, tanto na graduação e na pós, que é o que eu observo assim, demais dessa mudança diacrônica ao longo do tempo. E na pós tem isso. E agora, né, no ensino à distância, eu dei uma disciplina, 2 disciplinas na pós, né? Uma disciplina de metodologia de pesquisa, que acho que funcionou bem. Eu tentei, né, fazer uma bibliografia mais enxuta, umas aulas mais curtas e tal, e até que funcionou, os alunos colaboraram, a gente conseguiu ter, né,
um período aí mais longo. De repente eu peguei a disciplina de teoria sociológica num período que, o período passado foi um período mais curto do que o normal, nesse dilema de, meu Deus, o que eu vou dar ali eu tive 3 disciplinas de teoria sociológica, eu vou dar uma só, e nesse desespero, porque, poxa, não quero que meus alunos não saibam pelo menos o que eu aprendi, né? O negócio é ir daqui para frente. E nessa diversificação, né, os alunos, né, também cobram, olha, professor, sabe, hoje a universidade tem um monte de alunos negros, alunos mulheres, e esses autores aí que são sempre, né, os homens brancos europeus. Né, e por isso eu tive, né, aquela dedicação de montar o curso, de ir atrás de alguns outros autores, como a gente conversou, né, da Martineau. Então você tem essa democratização que desafia também, e aí chega, eu olha, não, né, dei um curso que não tinha como encurtar, porque eu também não queria deixar, né, eu queria dar essa expandida nos debates, nos autores, mas sem também, né, não tem como abrir mão do básico ali, dos clássicos, mais clássicos, e pós-graduações em ciências sociais, às vezes também tem gente de outros cursos que vem do direito, vem da comunicação, não está todo mundo ali, né, conhecendo nem todo mundo ali é tão íntimo desses clássicos mais tradicionais, então você tem que passar por eles também. E chegou uma hora que a turma deu um problema ali, né, de gente na reunião, professor, olha só, hoje a gente não vai poder ter aulas, vamos ter que conversar. Gente chorando, que na pandemia a situação estava muito difícil, né, que a família às vezes perdeu, né, renda e tal, né, e eu, né, por conta desse contexto, eu comecei a produzir uns textinhos introdutórios antes, aí teve um momento que a gente, né, de conversar na turma e dizer, você tem como você gravar esse texto introdutório em áudio, para, por exemplo, eu poder ouvir enquanto eu estou fazendo faxina, porque eu estou tendo que fazer faxina para complementar a renda, né, na minha família, nesse período de pandemia, e eu não, né, eu tenho que ler esse monte de autor difícil e muita bibliografia, e mesmo esse texto introdutório que ajuda, né, foi bom e tal, mas, assim, às vezes, se você puder colocar em áudio, eu consigo ouvir enquanto estou fazendo alguma outra coisa, né, os alunos com outras, e aquela realidade dos alunos com bolsa, podendo se dedicar exclusivamente ao mestrado, para poder, né, ler bastante, pesquisar e tal, e você está falando desse futuro, e não tem. E eu lembro também, numa das primeiras seleções que a gente fez, né, acho que foi a primeira banca de seleção de mestrado que eu participei, que a gente estava com a intenção de implementar cotas para pós-graduação. Ainda não tinha na universidade, inclusive a parte jurídica da universidade veio encher o nosso saco com relação a isso, que eles achavam que a gente não podia criar esse tipo de discriminação, processo seletivo e tal. A gente teve essa ideia de fazer cotas para pós, e até hoje tem feito, mas o que aconteceu no primeiro processo seletivo que a gente fez com cotas? Tinha uma exigência de língua estrangeira, que era eliminatória. O que aconteceu? Todos os nossos alunos cotistas, que poderiam ser os alunos cotistas, foram eliminados na prova de inglês. E que é sempre um dilema na seleção, não, a gente tem que cobrar língua estrangeira, os alunos têm que ler a bibliografia atualizada e tal. E de outro lado, peraí, gente, mas olha só, a gente está fazendo, de repente, com essa prova, um corte que é muito mais social do que de conhecimento. Uma coisa muito, assim, sabe, uns alunos que tinham coisas super interessantes, a gente sabe, né, como essa diversidade, essa democratização também é interessante de, tipo, interesse de pesquisa. Alunos mais diversos vão ver esses problemas sociais de ângulos mais diversos, e é uma coisa enriquecedora. É uma revolução na educação, né? É uma completa revolução na educação. Essa concretização do processo, ela é importantíssima, né? E embora todas as questões que você está falando, elas trazem uma mudança na docência, em como a gente estrutura uma aula, em como a gente percebe o aluno, porque não é mais aquela visão do professor que prepara o seu plano de curso, o seu plano de ensino, e ele vai dar aquilo ali, pressupondo que estão todos ali nivelados na entrada. Hoje a gente vai ter um período de adaptação, que às vezes a universidade ela nem dá condições para isso, o aluno entra, mas ele não necessariamente fica, porque não ocorre um nivelamento. Esse aluno que tem a chance, se ele consegue sobreviver essa tortura inicial que é o fato dele perceber que o conhecimento que ele tem assentado é muito diferente daquele aluno que fez uma boa escola de segundo grau, né,
que fala inglês minimamente, espanhol minimamente, quer dizer, que tem uma leitura, como você mesmo disse, esse capital cultural, essa capacidade de leitura, essa familiaridade com a leitura, ter condições de estudo, né? O outro aluno está muito mais à frente dele, não é uma questão de meritocracia, né? É uma distinção, como diria o Bourdieu, aí, de forma muito descarada, né? E a universidade, às vezes, ela libera a entrada, né, estabelecendo as cotas, mas ela também não dá condições de sobrevivência, né? Eu lembro da visita ao MEC aqui no campus, e uma das principais questões foi como vocês, né, como vocês estão fazendo para recepcionar os alunos que têm a dificuldade que é diagnosticada ali no primeiro período, no segundo período. Dificuldade de quê? De nivelamento, às vezes. Não quer dizer que o aluno que entra por cota tenha dificuldade com as disciplinas, né? Às vezes ele tem, inclusive, um rendimento melhor. Ele, na seleção, o rendimento é baixo, mas depois ele consegue se desenvolver mais, né? Mas é uma adaptação, né, Igor? Tem muita diferença. Assim, eu ouvi você falando, por exemplo, sobre a teoria sociológica, fiquei pensando aqui, eu não sei com quem você teve teoria sociológica, mas eu lembro, o Gessé, eu fiz 2 com ele. O Gessé era muito exigente, extremamente exigente, né? Zé Maurício, muito exigente, né? O professor Luiz Antônio Machado, eu acho que era o mais compreensível, não sei se você teve a oportunidade de ter aula com ele, né? E era muita matéria. Será que também, assim, esse nível de exigência não limita o acesso também? Com uma exceção, no IUPERJ, sobre essa questão de línguas, se você fosse bem na prova escrita e bem na entrevista, você assinava um acordo de que você lembra disso? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Olha, ouvindo você falar, esse acordo era de que você tinha que cursar, se era inglês ou se era francês, você tinha que correr atrás daquele prejuízo. Olha, você não tem fluência em inglês, tá? Você foi reprovado na prova, mas nós vamos te aceitar porque sua prova escrita e a entrevista foi muito boa, seu currículo é bom. E aí, mas você tem que compensar isso aqui. Você tem um prazo, no mestrado eu não lembro se era um ano, a Lélia Gonzalez, né, que fiscalizava a gente, e no doutorado, o francês a mesma coisa, ó, tem que render mais, você tinha um compromisso, né? Você não acha que seria uma alternativa? Sim, não, então assim, depois dessa experiência bem traumática dessa banca, que foi um trauma pessoal assim, para mim, de ver, né, aquele Bourdieu tão escancarado na sua frente, né? E claro, os alunos, na verdade, ciências sociais, elas sempre teve um perfil assim, né, de alunos muito diferentes, às vezes de um aluno que tem condição de ser um intelectual diletante, justamente porque a família já está muito bem, e um aluno que está tentando ali né, alguma coisa que vem de uma família que ninguém tem a graduação, esse é um curso que não é tão difícil de entrar e está ali. Eu lembro de uma professora, uma lição importante também, de uma professora da UFES, que ela falou comigo que, olha, eu sempre gosto de dar avaliações que os alunos possam expressar oralmente, porque na expressão oral é menos dramático o desnível que a gente vê na parte escrita entre certos alunos que tiveram condições de ter um bom ensino médio e aqueles que não tiveram. Que também é uma loucura na graduação, porque você já tem que, sei lá, ensinar teoria sociológica e você vai ensinar o aluno também a escrever, sabe? É uma coisa... E você tem alunos que chegam realmente com uns buracos de formação. Então, assim, né, tem esse drama, na pós você já afunila um pouquinho, mas depois desse trauma dessa seleção, a gente começou a ver o que a gente podia fazer para administrar com relação a essa prova de línguas. Isso de entregar depois, até porque você depende da aprovação ali no mestrado, dá um incentivo do cara, olha só, cara, você passou no mestrado, corre atrás aí desse certificado e tal, e que tem sido uma tendência nas nossas últimas seleções, trabalhar por aí. E com isso o nosso quadro ficou bem diversificado, né? Muitos alunos, né, de origem social mais baixa, né, mais alunos negros. Então eu observo essa mudança. E aí a gente tem que lidar com isso. A gente quer excelência, a gente quer, tipo, não, eu quero que tudo que eu vi, Teoria Sociológica 1, 2, 3, mil peste, você precisa saber também mais algumas coisas que eu descobri depois que eu acho que é interessante também. Pessoa, mas ninguém aqui tem bolsa, nós só temos um semestre, então tá.
Vamos lá, o que eu consigo fazer de máximo aqui, de exigência, de excelência, sem ser também ali acabar fazendo uma seleção que não é exatamente uma seleção acadêmica, é uma seleção de, olha só, eu vou exigindo isso aqui, na verdade eu não estou, talvez, decolando tanto assim a excelência, mas estou excluindo alguns alunos com certos perfis. E você tentar pensar nisso aí, né? Hoje, na graduação também, a gente tem casos, por exemplo, de alunos que têm deficiências intelectuais, né? Além desses buracos que a gente observa de formação, às vezes tem casos de alunos com algumas necessidades específicas, que aí, né, que eu estava falando, não chega sem saber o que é extensão, chega sem ter experiência em atividades burocráticas, e para lidar com alunos com, né, surdos, alunos, né, mudos, alunos com autismo, um aluno que corre o risco de começar, de repente, se mutilar no meio da sua aula, e que a gente, né, beleza, tem às vezes algumas pessoas questionam, será que realmente, né, a gente não está exagerando, será que os alunos realmente têm que estar na universidade? Mas, bom, talvez não, a gente não consiga, mas vamos morrer tentando. Né, a gente tem que tentar dar um jeito dessas pessoas, né? A gente ter a inclusão dessas pessoas sem fazer do tipo também uma inclusão fake, do tipo, vamos passando essa pessoa. Não, incluí-lo, né, para que ele se forme também no ciência social, que depois os alunos com essa dificuldade não tenham simplesmente um título, mas que realmente sejam um bacharel, um licenciado, um mestre, um doutor em ciências sociais. E esses equilíbrios aí que a gente precisa com essa demanda de democratização e que acho que, falando especificamente aí da pós, você falou de mudança ao longo do tempo, de perfil do aluno, o que eu observo desde que eu comecei a dar aula na pós, que não faz tanto tempo, né, foi 2015 para 2016, a mudança que eu observo é essa aí, desse perfil desse aluno. E de como a gente, como professor, tem que se adaptar, né? Tem que correr atrás, né, disso aí. Dos alunos agora também, né, que sabem muita coisa que não sabem. Tem a internet aí para o aluno chegar. Não, professor, mas eu vi aqui, aluno que você está dando aula, o aluno está lá no Google mas professor, aqui está dizendo isso e que você, poxa, né? Enfim, isso é um Todos desafio os para a livros gente, que né? as fake news científicas também trazem, né? Hã? Porque tem o Google que informa um monte de coisa que não é procedente, que Isso, não... exato, Às exato. vezes eu rio muito em sala de aula quando esse aluno desse perfil seu aí fica, ao invés de prestar atenção na aula, ele está lá pesquisando para tentar te criar uma situação como se ele te trouxesse uma verdade sobre um determinado tema, né? Eu fiquei Né? pensando aqui, teve duas manifestações aí que eu acho que são alunos seu, quando você falava que é do Davidson Warley, que citou duas disciplinas, que eu acho que você lecionou, Lá na UFV. e a Gislaine Santana também. Também a Luciana, que foi inclusive quem nos apresentou, né? A Luciana Aham. Silvestre, que é uma pessoa ótima, está aí também assistindo. Essa Uhum. questão da acessibilidade, as universidades hoje federais têm as comissões de acessibilidade, né? E às vezes a gente, como professor, a gente tem uma dificuldade de entender o critério, né? A gente ainda está nessa fase de adaptação, eu diria. Às vezes eu questiono muito determinadas posturas. Bom, eu tenho uma aluna que tem uma deficiência auditiva. E aí eu recebo uma reclamação sobre falta de acessibilidade que não é ligada à deficiência auditiva. Bom, para mim não faz o menor sentido, né? Então, a gente está também, a universidade, a comissão de acessibilidade, todos nós estamos estruturando esse processo. Acho que a gente está ali com o carro andando, né, e tentando ajeitar para que a inclusão de fato aconteça e aconteça com critérios muito claros, né, com critérios transparentes. A gente ainda não chegou lá. A gente está Tá engatinhando, caminhando, né? engatinhando. Eu também acho que a gente está engatinhando. E que isso, sem dúvida alguma, assim, é um outro tipo de material que você vai produzir. Eu lembro de uma experiência, eu nunca tinha problematizado isso. A gente pensa assim, escolhe material pela qualidade, né? Geralmente é isso que a gente faz. E aí com o Eric, o nosso aqui é ensino remoto emergencial, o Eric, eu falei assim, bom, vou usar algumas lives de pessoas falando sobre a própria, por exemplo, Boaventura Souza Santos.
Eu dou em Sociologia do Direito. Então, ao invés de eu gravar uma aula sobre Boaventura de Souza Santos, eu vou trazer um debate a partir de uma live dele atual, gravou um monte, né, durante a pandemia e tal. E aí, o aluno fala, bom, professora, mas não tem legenda, ele fala muito rápido, não, português, Portugal, né? Não, mas não tem. Um em espanhol, não tem. Na minha época, como estudante de graduação, a gente tinha que saber o espanhol. Era língua irmã, pronto. Desculpa. Você tinha que ler na graduação. No mestrado, você tinha que ler bem o inglês, né? O inglês instrumental era obrigatório. E no doutorado, o francês, o italiano, o alemão. Então, hoje, quando a gente pensa na acessibilidade, tem que considerar também essas questões. O filme tem que ser legendado, aí tem uma questão muito que os alunos alegam, eu queria saber a sua experiência com relação a isso, que eu entendo muito como uma questão geracional e também capital cultural, que o aluno alegar, por exemplo, que ele não consegue assistir uma live, um debate ou uma aula de 2 horas de duração, sendo que curricularmente são 2 horas. Ah, eu tenho déficit de atenção, eu não consigo me concentrar, quer dizer, tem uma série de questões aí que a gente ainda não consegue, pelo menos eu estou falando da minha dificuldade, a gente ainda não consegue fixar, determinar de uma forma clara se isso é um comportamento geracional. Às vezes eu penso isso porque eram alegações que a gente não via, se a nossa, sociologicamente falando, se a nossa época que está gerando, né, esse desligamento, essa desconexão, se é o tipo de meio que você acessa que gera essa forma de se relacionar com a tecnologia, né? Tudo muito, como você falou, um aluno chegar a pedir para você ler, gravar o texto, porque ele está acostumado com o quê? Com áudio, não está acostumado com leitura. Isso é muito comum, né? Que tipo de geração nós estamos encarando? Com base nisso, todos os nossos métodos de ensino, eles se modificam também. Agora, embora tudo isso, eu vi muita resistência quando a gente teve esse ensino que é o chamado, né, ensino emergencial. Você falou até um outro nome que a UF está dando aí. É ensino emergencial, mas eles conseguiram pôr a distância, mas eles conseguiram organizar as palavras assim, do ponto que a sigla ficasse e-arte, para parecer que é um negócio bonito, artístico, né? Mas é isso, ensino emergencial à distância, é isso mesmo. Então, que não é o EAD, que não se propõe a ser o EAD, mas é um ensino remoto. Então, eu vi coisas que são problemáticas, mas eu também vi uma inclusão magnífica, assim. O nosso maior medo era de que não seria acessível. E a gente, pelo menos a minha, que eu acompanhei, os alunos tiveram mais condições de assistir por L do que pagando a passagem, pagando enfim, o aluguel, a alimentação, né? E tiveram vários outros problemas também, de estar dentro de casa e a família não está entendendo que ele está ali para estudar, quer dizer, teve um monte de questões aí que a gente ainda não conseguiu assimilar, né? Embora a gente ainda vai ter aqui um semestre a mais de ERE, né? Eu não sei vocês como é que vocês estão, se já voltaram para o presencial. Mas você não acha que nesse quadro todo, alguma coisa do ERE a gente vai levar? Porque tem muita coisa que foi positiva também, não? Ou você acha que foi só uma fase de tortura? Não, assim, são várias questões aí, né? Acho que o ensino à distância é um capítulo à parte, porque acho que o EAD tem muitas coisas interessantes, muitos potenciais, só que não foi exatamente o EAD, né? Foi uma coisa um pouco esquisita que a gente teve que fazer. Tipo, olha, vai estar todo mundo em casa, se vira aí. Mas se você é muito diferente, por exemplo, tipo lá em Viçosa, você tem todo um prédio, né, de EAD e que tem uma dimensão de inclusão muito interessante, que é o quê? Ali, por exemplo, em Minas, né, que 1 milhão de municípios lá dentro, e de repente você tem ali uma excelência, né, da UFV alcançando um município muito distante de um aluno que não ia conseguir, né, deslocar de lá até a UFV. Né? Hoje até a gente, por exemplo, pode assistir cursos aí que são dados por professores de Harvard, né, de uma forma que antes não tinha como e tal. Então, tem esse aspecto, inclusive, que é muito interessante. Alguns que moram longe, né, enfim, alunos do interior, acho que tem muitas opções interessantes de inclusão. Agora, então, eu tento sempre olhar as coisas por esse lado da possibilidade de inclusão.
E qual é o lado que, pelo que o EAD, por outro lado, ele é excludente? É que a gente, quando você coloca todo mundo na sala de aula da universidade, você controla aquele ambiente, coloca todo mundo no mesmo ambiente. Quando você não tem esse controle, você está dando aula, às vezes, para um aluno que está no quarto dele sozinho, no ar-condicionado, concentrado na sua aula, e você está dando aula para um outro aluno que tem um outro irmão precisando usar aquele único computador da sala, o cachorro latindo, no meio da aula ela tem que amamentar o filho, coisas desse tipo. É, e assim, e aí esse aluno, na verdade, ele não está sendo incluído, ele está sendo excluído. Porque se ele pudesse chegar para a família, gente, eu estou indo para a universidade, agora vou estudar, não ia ter a mãe pedindo fazer não sei o quê, alguém fazendo obra na casa e coisa, ele teria nessa possibilidade de estar ali. Então, assim, eu vou com você. Eu acho que, né, a gente, assim que for possível, a gente tem que voltar presencial por conta disso, dessa possibilidade de voltar a colocar nossos alunos em uma situação mais igualitária. Eu imagino que a gente vai ter mais um semestre agora, que vai começar agora, né, e vai terminar no começo do ano que vem. O próximo eu espero que seja já presencial, ainda que a gente, mesmo que a gente não tenha assim, todo aquele contexto perfeito, maravilhoso, enfim, a gente também tem que pesar um pouco isso, né? São 2 anos já, um curso em sucesso tem 4 anos, você não deve ser metade do curso nessas condições, a gente, né, enfim, é uma coisa emergencial, a gente pode entender que, mesmo que não esteja em condições ideais, pelo menos que não seja mais aquelas condições emergenciais, para a gente conseguir voltar, mas também aprender, por exemplo, como eu falei, as reuniões, né, dos professores podendo ser virtuais, essa possibilidade de investir um pouco mais na EAD para os alunos, né, às vezes algumas coisas, né, na turma ali, você pegar e tipo, olha, gente, essa parte aqui eu vou, sei lá, né, para ter também um pouco de flexibilidade dos alunos, da mesma forma que a gente tem, né, de passar os textos para os alunos lerem e tal, pegar, de repente, indicar um vídeo, né, uma live, alguma coisa assim, ó, quando puder, vejam essa live, que essa geração realmente, ela está acostumada com outras coisas, né, acho que da mesma forma que talvez a gente, principalmente gente, né, nem tanto, mas talvez alguns professores bem mais velhos que achem super esquisito, sei lá, isso que a gente está fazendo aqui agora, os nossos alunos também acham super esquisito pegar um livro físico, abrir e ler, né? Mas é, é um risco. Você fala, os alunos não aguentam mais 2 horas. É um risco também de a gente ceder naquilo que a gente estava falando. Quer ser inclusivo, não quer deixar ninguém para trás, quer tentar, né, ver as especificidades de alguns alunos ali para tentar, né, resgatar alguma coisa. Mas isso não quer dizer fazer as coisas de qualquer jeito, não ter uma pressão também por uma excelência, tipo, olha, sei lá, estou falando aqui da pós, olha só, você vai sair com um título de mestre, um título de doutor, vamos ver aqui o que a gente pode fazer com relação à bibliografia, né, para não pesar em ninguém, mas assim, né, vocês vão ter que ler para caramba para fazer uma pós-graduação em ciências sociais. Não tem muito isso de não vai dar para se virar com 140 caracteres do Twitter. Você vai ter que ler livros, né, artigos, né, complexos, pesados. Então, é esse dilema de tentar, né, pegar aí o melhor do EAD, né, sem achar que isso é a solução para os nossos problemas, né, ter esse discernimento do que é bom e do que é ruim. E também nessas possibilidades de inclusão, também ter o discernimento daquilo que está fazendo você enriquecendo, né, aquilo, como eu falei, né, você conseguir ter essa diversidade no corpo discente. É até bom para você, às vezes o aluno vem uma realidade tão diferente da sua que ele levanta um questionamento, te faz pensar, te pressiona ali a procurar uns autores que, né, renovam ali seu conhecimento por conta disso. Professor, será que não... será que é normal isso mesmo da gente só ter esses autores e não ter nenhuma mulher aí? Será que aconteceu alguma coisa que sumiram com a Martin por motivos, né, não tão nobres? Te forçam a isso, você, né, ter. Então é legal essa diversidade e você se esforçar para não perder essa diversidade dos alunos, mas também, né, se esforçar para que isso não seja uma perda por outro lado, de tipo, não, acho que todos têm condição aqui de fazer um mestrado, doutorado, né? Se o aluno está tendo dificuldade de ler 100 páginas na sua próxima aula, vamos dar um jeito dele só assistir um vídeo, tipo, mas, sabe,
Na pós-graduação não dá para fazer isso. Na graduação, umas coisas, né? Às vezes você também precisa fazer com que o aluno aprenda a ler, a se concentrar, a ter aquele tipo de atividade. Tá? Mas, claro, aí você vê, olha só, os alunos, nós temos aqui um caso especificamente de um aluno que, por conta de uma, né, deficiência intelectual, foi alfabetizado já depois de velho, ele escreve muito lentamente, lê muito lentamente. O que a gente pode fazer com relação a esse aluno? Ok, né, a gente, né, tem que ter uma maleabilidade, mas aquilo, desde que você no final termine aquela disciplina e perceba o quê? Que aquele aluno, né, mesmo com uma dificuldade que tem ali, uma falha, ele não simplesmente passou por aquela matéria, ele aprendeu. E eu tenho um professor que, né, já estudou nos Estados Unidos, né, e tal, um professor que não é um professor que vai ser pouco exigente e que ele teve, né, a percepção de que aquele é um aluno que tinha uma deficiência e tal, aprendeu da disciplina dele e esse aluno saiu convencido que tinha aprendido realmente naquela disciplina, né, e enfim, mostramos que isso é possível e que a gente tem que tentar isso, né, tentar trazer esses alunos sem perder também, né? Claro, ouvir os alunos, demandas dos alunos, né? Tipo, sabe, grava aí o áudio porque eu estou precisando fazer faxina para complementar minha renda e enquanto eu estiver fazendo faxina eu não vou poder ler, mas eu posso ouvir. Sabe, eu acho que, né, é uma peculiaridade que no contexto dos alunos a gente, né, se esforça aí para ajudar, mas, né, é diferente dos alunos chegar, professor, a gente não consegue ler 20 páginas, gravam uma live aí pra gente, que é isso que a gente vai usar para estudar, porque também a gente, né, não pode perder a mão para um dos dois lados, do tipo, não, o meu curso é esse, a minha metodologia de ensino é essa, e se o aluno não acompanhar, o problema certamente é dele, eu não tenho nada com isso. E sem também entender que a gente aprende muito com os alunos, aprende. Mas você não é um professor aleatoriamente, né? Você teve uma formação ali que você está num nível diferente e que você certamente sabe muito mais ali do que seus alunos e tem que fazer esse trabalho também de guiá-los ali naquilo que você acha que é o que tem que ser aprendido. Vive para que eles se adaptem, né? Senão eles não Isso. estariam fazendo o curso. É necessário que eles saiam desse lugar que é um lugar de conforto e que às vezes o aluno tem muita resistência, principalmente o aluno de primeiro período. Ele não quer mudar, ele continua com a cabeça do ensino médio, né? Esse momento de transição é terrível para a graduação e ele acha que vai ser a mesma dinâmica da escola anterior, fosse ela militar, particular, estadual, municipal, o que fosse, né? E tem uma dificuldade aí, sim, de adaptação, né? E a gente sempre... Inclusive, isso é uma coisa que tem se conversado muito, né, com relação ao primeiro período. Esse é um momento também muito delicado, principalmente, né, um curso de Ciências Sociais. Você chega ali, um aluno que entrou num curso que era relativamente fácil de entrar, chegou ali, recebeu uma mega carregamento aí de teoria sociológica, logo de cara, umas ideias abstratas, um negócio ali, e o aluno, não desisto, não quero esse curso. E, de repente, se você pensasse um pouco melhor essa progressão também dentro do curso, né, às vezes aquele aluno não era um caso perdido. Então, assim, né, o primeiro período é um momento muito delicado, e é um primeiro momento que a gente pensa nisso, né? Como ser compreensivo com a situação ali do aluno, sem ser também permissivo de tipo, não, então qualquer coisa serve. A Júlia, inclusive, eu tenho certeza que ela te faria uma pergunta que ela sempre faz. Como ela não conseguiu voltar, que está chovendo, diz ela que é uma chuva amazônica lá em em Mariana, desculpa. Eu falo Ouro Preto porque ela é da Universidade Federal de Ouro Preto, mas ela sempre me chama a atenção porque ela mora em Mariana. Que é o seguinte, é diferente da sociologia para o curso de ciências sociais ou para outros cursos? Eu dou sociologia para o departamento de direito. E antes eu dava no curso de extensão rural, mestrado, né, e doutorado. E para cooperativismo e todos os cursos, como você no PVA, PVB da UFV, todos os cursos, desde laticínios até, sei lá, o que passava. A UFV tinha essa coisa muito de qualquer aluno podia fazer qualquer disciplina, muito legal.
Aqui no campus a gente ainda não tem esse sistema. Com o direito, pouca gente, tem pouca permeabilidade, né? Eu acho que dá uma oxigenada. Você acha que é a mesma dinâmica? E emendando aí, para a gente ir caminhando para o final, né? Já tem 1h40 que a gente está conversando. A outra A pergunta é pessoa vai assim, passando, a gente nem vê, né? passa, é a nossa cachaça, como diz Jacó, a nossa cachaça, é o bate-papo, morrendo de vontade, né, de encontrar todo mundo para conversar. É, a gente dá em sociologia, introdução à sociologia, aquela sociologia 1, ou história da sociologia? Isso é uma questão. E outra pergunta da Júlia, que ela sempre faz para os convidados, eu vou deixar aqui, que aí emenda as três, você faça do jeito que você acha melhor aí na ordem. Você prefere dar a disciplina Introdução à Sociologia ou Sociologia Clássica por conceitos ou por autores? Tá. Com relação à diferença para o curso de Ciências Sociais e outros cursos, eu acho que tem diferença. E assim, mesmo porque a forma como o curso é montado aqui na UFES é um pouco diferente também, né? E aí eu acho que nem tem muito, a gente não tem introdução às ciências sociais para os alunos das ciências sociais. Eles já começam no primeiro período tendo Sociologia 1, para ver Durkheim, para ver, né? Inclusive, é um problema, muitos alunos reclamam disso. A gente está vendo se reformula alguma coisa no currículo, eu acho que deveria voltar a ter essa primeira, né, introdução e tal. Enfim, e aí eu acho até que pode ser mais ou menos parecido, né? Agora, o que eu sinto mais diferença, acho, nesses cursos, acho que tem mais a ver com aquilo que eu estava falando de cursos em que os alunos entram mais acostumados a estudar e cursos que não. Eu fiquei muito impressionado com isso na UFV, como nessa turma do direito e na outra turma eu dei uma disciplina quase igual, com os empenhos assim, muito diferentes dos alunos. As dificuldades, o que para alguns alunos lá da economia doméstica, da comunicação, lembro para o outro curso lá, era uma coisa muito difícil, que eles assim, ficavam desesperados. E para o pessoal ali do direito era uma coisa banal, às vezes. Tá? Essa diferença eu vejo muito forte. Eu acho que, né, você tem que. Acho que tentar também, né, uma coisa meio freiriana aí, de jogar também para o mundo daqueles alunos. Né? Eu tenho mais experiência de dar isso para as ciências sociais e para o direito. Mas num curso, por exemplo, tinha de arquitetura, vai dar uma disciplina de introdução às ciências sociais, pega um pouquinho de uma coisa de sociologia urbana, né? Tenta pegar ali eu gosto de usar aquele livrão do Giddens, né? E ele tem vários temas ali. E aí, né? Na introdução às ciências sociais, eu acho que essa coisa de trabalhar mais temas até do que autores e conceitos talvez seja mais interessante, porque você foi parar na turma ali do direito, pega aquele capítulo lá sobre crime, que é uma coisa mais próxima do curso dele. Pega sobre cidades e vida urbana, se é para o curso de arquitetura. Pega sobre mídia, se é para o curso de comunicação. Enfim, pegar um pouco, né, disso de aproximar mais para esses alunos. Né? Eu até pegava esses temas aí e deixava a turma escolher. Como vocês acham que vocês querem ver mais aqui desse catálogo, né? Professor, acho que pra gente, aí tem gente aqui que é da turma de, sei lá, de arquitetura, também tem o pessoal lá da economia doméstica, tem o pessoal de outro curso, então acho que pra gente é legal a comunicação, é legal esse capítulo sobre mídia, é legal esse capítulo, né, sobre vida urbana, esse capítulo também sobre política, a gente tem interesse de ver, ou se não, né, dependendo qual é o momento ali do país e tal. Não, esse sobre crime, né, criminalidade, acho que é interessante pra gente. Acho que passa um pouco por aí, para tentar fazer uma coisa mais próxima dos alunos. E no caso das ciências sociais, como eu disse, aqui na UFRGS nem tem uma disciplina de introdução. Lá no UFV tinha uma introdução à sociologia, né? Acho que tinha os dois, ciências sociais. Olha, Davidson Warley, na UFV nós tivemos com você introdução às ciências sociais e introdução à sociologia com o Fabrício. Obrigada. E aí na introdução às ciências sociais lá eu dei um pouco sobre, né, epistemologia das ciências sociais, né, um pouquinho, assim, olha, alguns autores aqui para a gente ter cenas dos próximos capítulos que vocês vão ver na política, na sociologia, na antropologia.
Essa disciplina, por acaso, funcionou muito bem. Eu acho também a turma, né, foi uma turma legal. E assim, eu também tentei pegar a coisa um pouco mais leve ali no primeiro período. Foi até depois, alguns alunos, eu dei aula para esses meus alunos depois de Sociologia Clássica, que aí eles, né, até vieram, poxa, professor, você agora no segundo período você ficou mal, né? No primeiro período você era mais bonzinho. Eu, não, gente, olha só, a ideia é que a coisa vai mudando, né? Vai sendo mais exigente. Eu até brinco com os meus alunos de ciências sociais, cara, isso que a gente discute aqui, a gente discute muita coisa que as pessoas discutem na mesa de bar, é política, criminalidade, trabalho, e assim, o que diferencia é justamente essa carga que você vai ter de teoria e de metodologia. Você não sair, você não vai estar simplesmente opinando o que você acha sobre isso. Você vai ter algum conhecimento. Então, é isso que vai fazer a diferença para a gente, é isso que vocês vão ter que aprender. E aí, na sociologia, né, sociologia clássica, contemporânea e tal, eu pego mais por autores, né, tentando, assim, não ser só uma história de sociologia, tentando mostrar como isso, né, tem alguma coisa a ver com a compreensão da sociedade, claro, mas pegando autores, até porque na UFES é algo que até que eu não gosto. Eu gostava mais, por exemplo, lá na UFB, que tinha sociologia clássica, que você podia trabalhar mais o contraste entre os alunos. Por exemplo, o que parece e o que é diferente no Marx e no Durkheim? Aqui, na UFES, acaba sendo uma sociologia mais voltada para Durkheim, funcionalista, depois mais o Marx, marxista, depois Weber e outras, né, teorias mais individualistas e tal, que não dá para trabalhar tanto contraste. E às vezes, no primeiro período, dependendo de onde você queira chegar nos funcionalistas, chegar no Luma e tal, você não consegue fazer isso com o aluno do próprio coitado no primeiro período. Enfim, vamos ver se talvez isso mude, né? Até porque isso também limita aquilo do que a gente estava discutindo de, por exemplo, ampliar o cânone de clássicos. As disciplinas acabam ficando muito amarradas ali. Aí você tem uma disciplina de primeiro período, Durkheim, funcionalistas, alunos, pessoas, e os autores negros. Poxa, a disciplina amarrou muito aqui na ementa. Mas aí eu acho legal trabalhar os autores, mas assim, né, tentando mostrar aquilo não só como história da sociologia. É você chegar, por exemplo, pegar os manuscritos econômicos filosóficos do Marx, quando ele está falando, né, que lá você chegar e dizer, mas o que acontece, né, sexta-feira no WhatsApp de todo mundo? Não é sextou, é final de semana e tal. E o Marx lá dizendo, olha, é muito louco porque o trabalho é que transforma o ser humano num ser humano. E aí ele passa, o tempo todo que ele está trabalhando, ele não se sente humano. Ele só volta a se sentir humano quando ele está fazendo as atividades mais animalescas, que é tipo comer, beber, transar e etc. E olha só, isso é uma forma aí, de uma interpretação de uma sociedade capitalista que era muito diferente da nossa, mas que em algumas coisas talvez não seja tão diferente assim. Tá todo mundo aí, chega no WhatsApp sexta, sextou, porque finalmente a gente vai abandonar a nossa atividade que nos humaniza o trabalho e vamos poder viver que nem bicho, comendo, bebendo, né, transando e etc. Então, assim, eu tendo a trabalhar mais aí na introdução com uma coisa mais temática, mas nos conceitos eu gosto de ter um pouco até dessa caminhada aí por autores e de preferência cronologicamente, até porque ajuda a entender as coisas vão vindo depois, né, de onde as coisas saíram, né, e de puxar, por exemplo, né, vai falar da Escola de Frankfurt, que isso também é uma dificuldade. Se eu entrar, por exemplo, na nossa Sociologia 2, vai ter o Marx, a Escola de Frankfurt, mas e o Weber? O Weber vai para... Do Weber a gente vai partir para o Schutz, né? Ou depois vai para a Escola de Frankfurt, sabe? Porque cronologicamente também a gente tem essas intercalagens. E aí eu acho interessante passar isso um pouco, né, pelos autores, mas assim, não no sentido de que aconteceu isso na sociologia, né, não tal, tudo bem, aconteceu isso e isso foi moldando um campo. Inclusive nessas exclusões também, que acho que é uma coisa que a gente espera, né, trabalhar mais agora, até, né, na graduação, porque a gente conversou tanto a barreira da língua, felizmente você está fazendo esse trabalho fantástico de tradução aí da Martineau, que ajuda muito a gente, né, a usar isso na graduação, e que outros autores, né, também a gente possa fazer isso, né, ultrapassar essa barreira. Que é uma barreira real, né? É uma barreira real, como a gente falou. Tem outros vários tradutores aí, né? Gente se especializando em tradução. A Roberta Soromenho, da UERJ, falou que também está investindo em tradução por causa dessa limitação.
a Luna Campos, que foi quem deu a aula na sexta-feira sobre Flora Tristã, que já tem tradução, disse que também está fazendo tradução dos textos, porque do francês original do século XIX é mais difícil ainda do que o inglês aristocrático, né, vitoriano, enfim. Mas, Igor, aí para a gente fechar, me permite o seguinte, como é que você está dando Martinot na graduação? Como é que foi essa Não, experiência? não fiz isso Não, ainda. não. Tá, eu estou dando na graduação, eu queria trocar figurinha com você sobre isso, porque a experiência foi muito boa aqui no campus. Os alunos gostaram muito, e fazendo essa comparação que você falou. Aí pegando Martinot, Tocqueville, Martinot, Durkheim, Martinot, Conte, Flora Tristan, Marx e Engels, né? Weber, Marianne Weber, Zimmel, fui fazendo também essa. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha o autor e depois coloca ele como contraponto. O aluno sempre, pelo menos a percepção que eu tenho, assimila mais. Eu concordo muito com você Eu quanto a também tenho isso. essa percepção. E como é que foi? A Júlia até está mandando mensagem aqui dizendo que não conseguiu voltar por problemas técnicos, viu, gente? Chuva mesmo. Como é que Outra foi essa. peculiaridade que a gente tem na distância também, né? É, ainda bem que quando cai, caiu por vez, não cai todo mundo. Como é que foi assim, essa experiência sua? Você pretende dar na graduação a Hertz Martineau e outros teóricos? Você tem pensado? Você falou aí muito sobre os teóricos negros. Du Bois, você está dando? Quem que é que você está pensando? Porque isso é tão interessante, tem tão pouca gente que faz isso no Brasil, né? Ir para além do cânone. E não é uma crítica aos colegas, não, é um convite a pensar se o cânone é mesmo o nosso horizonte, se a gente não tem como alargar esse cânone, né? A gente sabe da importância dele, mas por que os outros não estão? E é muito bom ouvir quem já está fazendo, né? Porque isso vai trazer para a gente inspiração para pensar possibilidades, né? Eu não tive ainda essa experiência e, na verdade, eu gostaria muito de estar conseguindo reformular um pouquinho o nosso próprio currículo, que eu acho que ele dá pouca abertura para fazer isso. Acho que na forma, por exemplo, como era na UFV, foi melhor para fazer isso, por exemplo, nos clássicos já enfiava ali o Zimmel, né, na contemporânea. Eu falei aqui do Luma. O Luma é um autor, um sociólogo que no Brasil acho que ele tem mais entrado pelo direito que pelas ciências sociais. Mas aí você tem essa pegada aí, uma Isso disciplina que é um não pouco vê, mais não vê flexível. no Brasil. E As aí ciências sociais, eu sempre falo já isso, é o direito. já consegue colocar um aluno ali que eu acho super interessante, né? Tem uma perspectiva muito diferente dos outros. Difícil, mas é um negócio interessante que acho que cabe, né, colocar. Enfim, acho que eu estou até no NDE também aqui do curso, acho que a gente talvez, né, tentar. Só que é complicado porque a gente quer reformular o curso com as coisas que a gente tem expectativa, só que tem esse monte de lei de cima para baixo também, que a gente tem que ficar fazendo conta ali para. Não, agora tem que colocar os 10% da extensão, não sei quantos por cento das disciplinas, né, de prática, mas não sei quanto que vai ficar. A gente falou o negócio lá a gente deixa a licenciatura com o pessoal da educação. A impressão que eu tenho, na verdade, é que o pessoal da educação roubou a licenciatura da gente. Né? Assim, eles, né, ocuparam muito a nossa grade, e é um problema conciliar isso no curso de Ciências Sociais, que né, coordenador tem a demanda lá da educação na licenciatura, tem a demanda dos sociólogos, tem a demanda dos antropólogos, tem a demanda dos cientistas políticos, tem a demanda dos metodólogos, tem aquelas disciplinas, né, que acaba tendo que dar na história, na filosofia, e é super difícil montar esse quebra-cabeça. Mas como as disciplinas estão atualmente, na UF está um pouquinho fechado. Na disciplina de Sociologia 3, né, que é o Weber, eu já consegui colocar um Goffman, um Schutz, né, que ainda tinha dava para pegar ali nessa coisa de uma perspectiva mais individualista, mais interacionista. A gente também no Brasil está pensando aqui em coisas menos canônicas, mas coisas que em outros lugares são muito canônicas, e aqui tem pouca sociologia americana. Poucos lugares a gente tem tanto assim, né? Foca muitos clássicos, e de repente até alguns europeus mais contemporâneos, e ali os americanos, os interacionistas, o Goffman, né, que na verdade é canadense, mas enfim, né, esse pessoal acaba também ficando um pouco de fora. Então, eu estou mais querendo agora ver se eu consigo flexibilizar um pouco para tentar enfiar mais isso e, de repente, fazer disciplinas que permitam mais esse contraste, não disciplinas que sejam de linhagens mais específicas.
E assim, né, por exemplo, a gente pegar sei lá, um período de disciplina mais crítica ali do marxismo, da escola de Frankfurt, mas hoje você já tem, saiu aí um livro mais recente da Patrícia Hill Collins, que é uma autora super interessante, que vai falar da interseccionalidade como teoria crítica. A gente está lendo lá os Ela vai estar Frankfurtianos. amanhã na Unbox, numa sessão especial da Unbox. Viu? Eu não tô participando da Unbox esse ano, você pode ver? Ah, eu acho que sim, eu te Não. mando o link. Vamos ver. Se estiver aberto, eu te mando. Vai estar a Patrícia Hill Collins, eu acho que 1 hora da tarde. E vai ser E, super legal. O tema é exatamente interseccionalidade. pois é, sabe, discutir essas coisas aí, né? A gente tinha A lá sessão especial 5. a gente vê lá uns autores que estão ali sendo o fomento intelectual ali de uma mobilização dos trabalhadores, mas, por exemplo, você também tem autores ali que estão surgindo, portanto, estão pensando outras formas de resistência, por exemplo, a resistência colonial. Hoje fala muito, né, tem os pós-coloniais, decoloniais, mas você já tem ali quase contemporâneo alguns autores frankfurtianos. Você tem alguns revolucionários do tipo o Franz Fanon, a gente falou de autores, né, negros e tal, que é um autor super interessante, que vai estar pensando ali da coisa do reconhecimento que o Axel Honneth depois vai retomar, né, depois, mas ali já começa a ter, né, uma questão relacionada também a essa coisa da sociogênese, dessa discriminação e tal. Enfim, que eu já estava comentando, né, que a Martineau vai para o gênero, esses autores vão para discutir raça, e eu fico pensando que às vezes tem autores discutindo ali a situação de um proletariado industrial que é muito mais distante dos nossos alunos do que ser mulher e ser negro, e esses são a sociologia geral, e esses autores são de temas específicos. Né? Então, assim, no momento, eu estou dando a sociologia aplicada ao direito, e aí é mais complicado ainda, né? Eu estou vendo se eu até produzo alguma coisa, que é engraçado, a gente que está tá nessa sociologia do direito e vendo aí a Martineau, é impressionante como a Martineau é alguém muito pioneiro também numa coisa que foi clássica da sociologia do direito, que é essa distância entre a norma e a prática. Né? Mas aí, em bibliografia de sociologia para o direito, aí você não vai ter uma Martineau mesmo. Então, assim, né, tento, né, não conseguir colocar nada disso e tal, mas a minha ideia é tentar mais reformular o que eu estou na NDE, né, estou na coordenação, tentar essa experiência para ver se a gente consegue renovar um pouco o nosso currículo aqui na CCS para que ele se torne mais permeável a esse tipo de inovação. E de repente aí na sociologia do direito estou pensando até se eu produzo alguma coisa também, né, mais didática. E aí tem um A Martineau aqui, viu, na Sociologia do Direito, e faz um sucesso danado. aí, legal. Olha Né? só, a Sociologia do Direito com os clássicos, nasce junto com a Sociologia, né? Uma Sociologia do Direito, Weber, Sociologia do Exato. Direito, Time, enfim, Tocqueville, aí a Martineau, com a análise das instituições sociais e políticas, eu achei, e jurídicas, né? Você vê o Society na América, ela começa falando sobre a Suprema Corte e sobre Uhum. como a política está diretamente ligada, e usurpação de poder, né? Ela E isso fala, no a centro Corte entra no legislativo, o legislativo entra no executivo. É um tema Uhum. super atual. A Martineau começou a sair também falando de impeachment, como artifício da democracia, né? Então, eu estou doida para terminar essa tradução agora do Society na América, para poder, inclusive, utilizar com o direito, né? Que eu acho que, e na Uhum. sociologia geral também. Uhum. Igor, E agora, e aí eu só convido. falando rapidamente, né? E aí no direito também eu não gosto de perder tanto tempo me enfiando tanto nas teorias dos autores. É um pedaço mais, né, para dar alguma noção dessas vertentes teóricas, mas pegar alguns temas também. Aliás, eu até nesse semestre eu pedi para os alunos fazerem um relatório, como forma de avaliação, um relatóriozinho sobre o curso, né, ver que eles gostaram, não gostaram. E uma coisa que foi muito recorrente nesses relatórios é que eu dei uma aula sobre profissões jurídicas, né? Que a sociologia das profissões jurídicas é um campo importante de sociologia também. E eles, nossa, professor, essa aula foi muito importante, a gente está no começo por direito, a gente não tem noção do que são as profissões jurídicas, e graças a essa aula a gente conseguiu ter alguma noção. Então, essa profissão jurídica, sobre criminologia, é bom ter uma pitadinha de cada coisa também. Mas desculpe, você estava já falando outra coisa.
Não, eu estava pensando aqui no convite, né, para o pessoal da UFES, os alunos, participarem do curso de extensão Os 200 anos de Sociologia, porque acaba sendo uma janela à parte, já que os nossos programas não contemplam, né, e a gente nunca vai conseguir dar uma carga horária desse tamanho para ciências sociais, né. Uhum. É, é uma forma de trazer um debate que às vezes a gente não tem em sala de aula, porque nenhum programa vai dar conta. Então fica o convite para eles participarem, o módulo 2 começou agora, e o módulo 1 está todo gravado no canal da SBS e no meu canal também do YouTube está lá disponível a sua aula, a minha, sobre Hersch Martineau, né? Sobre Tocqueville, tem a aula do Jasmin, a aula da Roberto Soromen, Conte tem 3 aulas gravadas, agora Flora Tristan, enfim, vai ter Herbert Spencer, vários outros que a gente não consegue, dos clássicos, né? Dar em sala de aula, por uma questão também, às vezes, de Não tem impossibilidade como, mano. a carga horária, como você falou, a carga horária ela é limitada por vários outros critérios, que não é só o que a gente considera que seja importante e necessário, né? Foge a nossa possibilidade. Bom, teremos que encerrar 2 minutos já para as 9. A gente vai ter sexta-feira um novo encontro com a Flora Tristã. Se você tiver interesse, dá uma chegada lá no curso de 200 anos de Sociologia, para a gente poder bater um papo sobre Flora Tristã também, como é que fica essa questão, né? Flora Tristã, Marx, Engels, como é que esse diálogo acontece. E vai ser com a Andréa Ozamis, da Argentina, da Federal, da Nacional de Buenos Aires. Eu sempre falo federal quando vou falar da Argentina, mas é a nacional, né? De Buenos Aires. E eu acho que vai ser um encontro legal. Agora, eu tenho certeza, pela nossa conversa, que muito aluno de graduação que está assistindo vai reclamar porque é em espanhol. Tem isso, né? Ah, vai falar muito rápido, não vou entender. Mas vai estar lá gravado, gente, e aí vai poder assistir depois também, né? Não podemos perder a oportunidade de trazer um especialista, né, nessa, ainda uma língua irmã que a gente não tem que se acostumar, o ouvido vai se acostumando, né? O espanhol não pode ser uma limitação, né? Igor, muito obrigada, viu? O vídeo vai ficar disponível lá no Instagram daqui a pouco, para todo mundo que quiser assistir. O pessoal que assistiu aí com a gente, teve um pico, depois diminuiu um pouco, mas muito obrigado por estarem aqui conosco. Você quer falar mais alguma coisa, Igor? Então, agradecer, acho que a conversa foi bem legal, né? A gente tocou aí alguns pontos, né, importantes. Foi uma oportunidade, acho, de falar sobre algumas coisas, né, que a gente nem tem, às vezes, tanto tempo de discutir sobre isso, e de uma forma, às vezes, que a gente discute muito internamente, né, e nesse projeto assim, o debate pode se expandir um pouco, enfim, acho que foi bem legal. E agradecer, acho que a iniciativa é excelente. Acho todas elas, o curso dos 200 anos, essa sobre o ensino, e como eu disse, a iniciativa de tradução do Martineau, acho que é das coisas mais legais e importantes nas ciências brasileiras, ciências sociais brasileiras no momento. E fico feliz de poder estar ajudando aí, participando também. Que bom, obrigada, obrigada, viu, Igor? A gente está fazendo uma outra coisa que eu acho que a gente pode fazer também na UFES, com a UFJF, que é o seguinte, a gente está trocando aulas. Eu vou estar esse mês lá na Federal do Rio Grande do Sul com a Raquel Wes, que é especialista em Durkheim, e eu vou falar sobre Martineau. E ela vai vir para a UFJF numa aula minha para falar de Durkheim, sabe? Isso tem sido uma troca legal. A gente já fez isso também em outros momentos. Eu fui para a Unicinos, o pessoal vem para cá para falar. Acho que o ensino remoto nos ajuda nisso, a gente poder estar na aula do colega, né? E trazer uma abordagem para dialogar com aquele colega naquele tema. Então, fico à disposição e gostaria muito que você pudesse também participar com a gente de uma aula aqui de forma remota, pegando esse último semestre, viu? Tá? Pode deixar, convida aí que a gente vê o que pode ser feito. Tá bom. Beijo, viu, Igor? A gente encerra agora. Obrigado. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada. Beijo.